Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 221. Esta era a terceira vez que Ishiro selecionava discípulos, e ele parecia bem treinado. Depois que ele, Shiko Tomoe e An usaram o jutsu de transformação para se disfarçarem, eles vagaram pela academia ninja, ouvindo as diversas opiniões dos alunos. Com a experiência da última vez, Ishiro sabia que as respostas de todos seriam enviadas de qualquer maneira, então não importava se ele ouvisse agora ou não. Além disso, algumas das perguntas feitas pelos professores em cada turma desta vez eram as que Ishiro havia escolhido. A atenção de Ishiro naquele momento estava totalmente em An. Deixar um Jinchuriki receber discípulos era um grande risco para Ishiro. Se não fosse administrado corretamente, poderia até ter um efeito contraproducente. Felizmente, Ishiro havia se preparado com antecedência. Meses antes, depois que An concordou em aceitar discípulos, Ishiro iniciou uma rodada de discussões sobre Jinchuriki na Academia Ninja. Inicialmente, sob as instruções de Ishiro, os professores da escola não participavam das discussões. As discussões dos alunos sobre os Jinchuriki se concentravam principalmente em como eles eram aterrorizantes. Em anos anteriores, Iwagakure também havia vivenciado com frequência os ataques dos Jinchuriki. Foi somente depois que Ishiro transmigrou e desenvolveu o selo dos 5 elementos que os Jinchuriki se tornaram muito mais estáveis. Embora a nova geração não tivesse vivenciado um Jinchuriki violento, seus pais já haviam passado por isso pessoalmente. Sob as advertências temerosas dos mais velhos, os alunos também tinham muito medo dos Jinchuriki. Então, inicialmente, a maioria das discussões estudantis era negativa, e as menções ao Jinchuriki eram recebidas com resistência e rejeição. Mas quando as discussões de todos chegaram ao auge, os professores intervieram. Os professores descreveram meticulosamente como An, durante a Terceira Grande Guerra Ninja, derrotou sozinho Jiraiya, um dos Sannin de Konoha. Como ele reduziu as baixas de Iwagakure e ajudou Iwagakure a alcançar a vitória na guerra. O conteúdo era, em sua maioria, factual. Muitos dos anciãos dos estudantes também haviam participado daquela guerra, e a informação foi facilmente confirmada. Assim, a partir do dia seguinte, a direção das discussões sobre Jinchuriki não era mais tão uniforme. Embora a maioria dos alunos ainda temesse os Jinchuriki, um número considerável de alunos claramente tinha opiniões opostas. Eles acreditavam que os Jinchuriki também eram ninjas de Iwagakure e haviam feito sacrifícios pela vila. Ishiro marcou os nomes desses alunos na lista em sua mão. Os três andavam pelas salas de aula. An havia se interessado por muitos alunos. Seus requisitos eram muito baixos. Ele gostava de qualquer um que fosse, mesmo que um pouco alegre. Se Ishiro não tivesse pedido para ele escolher alunos compatíveis com ele, provavelmente poderia ter escolhido centenas. Ishiro auxiliou An com conselhos. O critério de Ishiro para ajudar An na triagem era a inclinação dos alunos em relação aos Jinchuriki. Para aqueles que tinham uma atitude resistente aos Jinchuriki, Ishiro usou vários argumentos para persuadir An a entregá-los. Apesar disso, An ainda acabou gostando de mais de uma dúzia de ninjas. Ao meio-dia, Ishiro começou a ler atentamente as folhas de respostas dos alunos. Ishiro não tinha prestado atenção pela manhã, então essa leitura não tinha um objetivo específico. Enquanto isso, An segurava os arquivos de cerca de uma dúzia de alunos que havia selecionado, comparando-os palavra por palavra, incapaz de tomar uma decisão por um longo tempo. A seleção de Shiko Tomoe ocorreu sem problemas. Ela tinha seus próprios padrões e agora só tinha os arquivos de 5 pessoas em mãos. Ela só precisava escolher 3 dessas 5 à tarde. Ishiro olhou de relance. Aqueles 5 eram todos alunos da turma regular. Ishiro não ficou surpreso. Esse era inerentemente o jeito ninja de Shiko Tomoe. À tarde, Shiko Tomoe selecionou rapidamente 3 discípulos entre os 5. 2 meninas e um menino, todos crianças comuns com notas medianas. Entretanto, a seleção de An ainda não produziu resultados. Mais tarde, Ishiro interveio e pediu que os professores chamassem os alunos um por um para interrogatório. A primeira aluna que Ishiro escolheu chamar foi uma garota chamada Yui Toda com atributos duplos de água e fogo, uma aluna da classe avançada cujos pais eram Chunin. Sua mãe havia participado da Terceira Grande Guerra Ninja e foi uma das ninjas que testemunhou a batalha de An com Jiraiya. Quando o professor perguntou a Yui Toda como ela via os Jinchuriki, ela respondeu de forma direta e firme: Jinchuriki também são ninjas de Iwa. São todos heróis da vila. Se eu tivesse a oportunidade, também estaria disposta a me tornar uma Jinchuriki. Nesse momento, An, que estava escutando a conversa ao lado, não conseguiu mais controlar suas emoções e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Depois de um longo tempo, An disse: Eu decidi. Esta Yui Toda será minha primeira discípula. Vendo isso, Ishiro finalmente respirou aliviado. Ter Yui Toda como a primeira a ser interrogada também era um plano de Ishiro. Em seguida, o segundo aluno, um garoto habilidoso em taijutsu chamado Kimiyama Fushiui, e um garoto habilidoso em ninjutsu chamado Rizu Kanda, eram ambos alunos que apoiavam firmemente Jinchuriki. Assim, An declarou diretamente que não havia necessidade de escolher mais, seriam esses 3. Ishiro sorriu fracamente. Os 3 discípulos de An foram basicamente escolhidos com a ajuda de Ishiro. Depois que os alunos de An foram escolhidos, Ishiro finalmente teve a intenção de observar os alunos nos quais ele próprio estava interessado. No final, Ishiro seguiu a sugestão de Onoki e selecionou 6 discípulos de uma só vez. Kazumasa Yoshimura, aluno da turma avançada, é um jounin aposentado ferido. O talento de Kazumasa Yoshimura era considerado decente entre os formandos do ano, mas na turma avançada, ele era bem comum.
Sem nenhuma especialidade, suas notas eram sempre baixas. No entanto, Ishiro inadvertidamente descobriu uma característica sua. Os dedos de Kazumasa Yoshimura em ambas as mãos se mexiam com frequência. Inicialmente, Ishiro pensou que ele tinha algum problema com o controle do corpo, mas depois confirmou que era apenas um hábito subconsciente. Ishiro valorizava sua destreza nos dedos. Este era um ninja que podia se destacar em selos de mão. Katsumata, do sexo masculino, aluno regular, pais civis. Os arquivos descreviam o menino como alguém com uma energia excepcionalmente abundante. Desde a infância, sua duração de sono era menor do que a de pessoas normais, mas ele estava cheio de vigor todos os dias. Ishiro imaginou que a energia espiritual de Katsumata fosse relativamente forte. Ele o testou secretamente e finalmente concluiu que ele provavelmente era um ninja mais afeito ao genjutsu. Yuran Kawazoi, aluna regular, pais civis, tem um irmão mais velho, Genin. Nota máxima em matérias teóricas, pior em habilidade de combate prático. O tipo de pessoa que normalmente não conseguiria se formar. Ao meio-dia, Ishiro se interessou por alguns conteúdos da folha de respostas. O nível teórico da garotinha era altíssimo, perfeito para a pesquisa de jutsus de selamento. Takuhiro Uchiyama, aluno do sexo masculino da classe avançada, ambos os pais são ninjas e o pai é um jounin. As notas de Takuhiro Uchiyama na classe avançada estavam na faixa intermediária baixa. Originalmente, Ishiro não teria prestado atenção em um aluno como Takuhiro Uchiyama. Alunos comuns da turma avançada, mesmo sem a sua orientação, provavelmente alcançariam um sucesso considerável no futuro. E depois de receberem a sua orientação, seria difícil para eles passarem por uma mudança qualitativa. Assim como Kageyama Ri entre os primeiros alunos de Ishiro, ele era o que tinha o melhor talento, mas foi o que menos aprendeu com a orientação de Ishiro. Se não fosse por uma explosão de motivação posterior, impulsionada por Ogura Saki, ele provavelmente ainda seria apenas um chunin comum. Entretanto, ao observar o combate prático dos alunos à tarde, o processo de luta de Takuhiro Uchiyama pareceu muito estranho para Ishiro. Quando Takuhiro Uchiyama enfrentava um ataque adversário, seu método de esquiva era peculiar. Ele tinha a sensação de que todo seu corpo estava à deriva, muitas vezes conseguindo se esquivar em ângulos incríveis. Se fosse outra pessoa, certamente não entenderia, mas Ishiro percebeu imediatamente. Aquela era uma aplicação da gravidade. Só que essa aplicação era muito rudimentar, e ele provavelmente não entendia ao princípio. Foi esse o motivo que fez Ishiro decidir aceitá-lo como discípulo. Ishiro sentiu que este poderia ser o tipo de ninja com afinidade pela gravidade mencionado nos pergaminhos de ninjutsu de Wagakuri. E Mekisuda, aluna regular, pai Chunin. Também uma aluna com notas medíocres e sem talentos especiais. Mas essa garotinha era a aluna que o panda gigante ajudou Ishiro a selecionar como adequada para aprender jutsus de invocação. Kanako, aluna regular, de origem civil. A garotinha não tinha nada de especial, não demonstrava nenhum talento especial. Ishiro a escolheu por causa de seu hobby especial, origami. Se ela gostasse apenas de origami em geral, Ishiro não teria prestado atenção. Mas Ishiro descobriu seus diversos e vibrantes trabalhos de origami na sala de aula de Kanako. Isso imediatamente lembrou Ishiro de Conan. Ishiro não tinha certeza se a liberação de papel de Conan era uma Kekkei Genkai ou um jutsu secreto, mas, de qualquer forma, Ishiro sentiu que com seu relacionamento com Conan, definitivamente não haveria problema para Conan ajudar a guiar Kanako. Se Kanako não aprendesse a liberação de papel, Ishiro teria apenas uma discípula talentosa a menos. Mas se ela conseguisse, o ganho de Wagakuri seria imenso. Com isso, os 6 novos discípulos de Ishiro foram todos selecionados. No dia seguinte, a lista de discípulos escolhidos por Ishiro, Shiko Tomoe e An se espalhou por toda a academia ninja. A identidade de An precisava ser mantida em segredo, então todos o consideravam apenas um jounin comum. Mas os discípulos de Ishiro e Shiko Tomoe provocaram discussões acaloradas entre todos. Todos sabiam há muito tempo que Ishiro aceitaria discípulos. Toda vez que Ishiro aceitava discípulos, causava um grande alvoroço, e todos que permaneceram obedientes na escola desta vez também tentavam a sorte. Embora Ishiro ter escolhido 6 discípulos de uma só vez tenha surpreendido a todos, eles apenas expressaram inveja daqueles sortudos. O assunto mais comentado por todos era Shiko Tomoe. Shiko Tomoe também era discípula de Ishiro, e os alunos dessa turma já frequentavam a escola quando Ishiro aceitou discípulos naquela época. Todos já tinham ouvido falar de Shiko Tomoe. Alguns até assistiram aos exames Chunin dos quais Shiko Tomoe participou naquela época. Mas ninguém esperava que em apenas 4 anos, Shiko Tomoe se tornaria uma jounin e até mesmo teria discípulos ao lado de Ishiro. O Lord Ishiro é incrível demais. Ouvi dizer que a aluna Shiko Tomoe, a princípio, talvez nem tivesse passado no exame de graduação. Quem imaginaria que em apenas 4 anos, a aluna Shiko Tomoe já se tornaria uma jounin? Esse é um jounin de 13 anos. Mesmo o melhor aluno de cada ano pode não necessariamente se tornar um jounin aos 13 anos. A propósito, alguém sabe como estão o sênior Kageyama Ri e o sênior Kawakita agora? Os dois viraram jounin? Provavelmente não, né? Tornar-se um jounin não é tão fácil. Nem o Lord Ishiro seria tão exagerado, seria? De quem são os pais dos jounins? Vá para casa e pergunte. Ouvi dizer que sempre que um novo jounin é promovido, a vila envia notificações para os outros jounins. Axion, seu pai é um jounin. Você tem alguma novidade? O jovem chamado Axion era o melhor aluno da turma de formandos. Com seu talento, se um jounin comum aceitasse discípulos, ele não necessariamente se interessaria. Mas Ishiro era diferente, pois de fato conhecia algumas notícias que outros não conheciam.
Axion olhou para a pessoa que perguntou e disse, tenho novidades. A veterana Kageyama se tornou Jounin há muito tempo, antes até mesmo da veterana Shiko Tomoe. A veterana Kawakita também se tornou Jounin há alguns dias. Enquanto falava, Axion cerrou os punhos com força. Não entendia por que Ishiro não o escolhera, porque Ishiro preferiria ensinar alguns alunos com talento medíocre ou até mesmo baixo. Axion não só sabia que Shiko Tomoe e seus dois companheiros tinham se tornado Jounin, mas também sabia que a melhor aluna do ano, Mirai Anauka, ainda era apenas uma Chunin. Era justamente por saber disso que ele desejava ainda mais se tornar discípulo de Ishiro. Ele acreditava que com a orientação de um professor tão renomado quanto Ishiro, poderia se tornar o mais jovem Jounin de Vagakuri. Axion estava imerso em seu próprio mundo, mas suas palavras deixaram toda a turma de formandos em um alvoroço total. Jounin de 13 anos, e 3 deles ao mesmo tempo. Todos ficaram perplexos. Então, olharam para 6 pessoas escolhidas por Ishiro desta vez, com olhares ainda mais fervorosos. Capítulo 222. O animado evento de seleção de discípulos orquestrado por Ishiro terminou à tarde, quando os 12 alunos deixaram a escola. Ishiro não sabia como An e Shiko Tomoe estavam se dando com seus alunos. Ele estava conversando com seus 6 filhos no campo de treinamento. Ishiro olhou para os 6 garotos bem comportados sentados em uma fileira a 1 metro de distância, sorrindo tanto que seus olhos se estreitaram. No futuro, ele não teria mais que cuidar dos assuntos do departamento médico. Certo, vamos começar com as apresentações de rotina. Meu nome é Ishiro. No futuro, vocês podem me chamar de professor ou professor Ishiro. Quando o professor tinha sua idade, meu sonho ainda era me tornar um ninja excepcional. Mais tarde, o professor sentiu que eu já havia me tornado um ninja excepcional, então o objetivo atual do professor é me tornar Tsuchikage. A professora gosta de comer carne grelhada, e eu gosto de comer carne grelhada com muitas pessoas. Quanto às coisas que eu não gosto, provavelmente é processar documentos. Você não tem ideia, como conselheira da aldeia, a quantidade de documentos que tenho que lidar todos os dias quase me deixa louca. Liderar uma equipe em missões é muito mais relaxante. Certo, é a sua vez. Quem quer começar? Depois de falar, Ishiro olhou para 6 crianças à sua frente. Os 6 se entreolharam, mas ninguém se apressou em falar primeiro, o que deixou Ishiro um pouco constrangido. De fato, ele sentia falta de um aluno como Ogurasaki que pudesse animar o ambiente. No entanto, todos eles já eram genin, não crianças de verdade em seus pensamentos. Além disso, nenhum deles queria causar uma má impressão em Ishiro, então alguém rapidamente se manifestou. Professor Ishiro, meu nome é Takuhiro Shiyama. Meu sonho é me tornar um ninja excepcional como meu pai. Geralmente gosto de escalar montanhas e árvores, e não gosto de aulas teóricas. Takuhiro Shiyama era o mais forte entre eles, então falou primeiro. Ishiro assentiu, oferecendo incentivo. Com o primeiro feito, o resto ocorreu sem problemas. Professor Ishiro, meu nome é Kazumasa Yoshimura. Meu sonho é... Ele fez uma pausa, parecendo um pouco hesitante, depois respirou fundo e continuou. Meu sonho é me tornar um chefe de ramen e fazer o ramen mais delicioso do mundo ninja para minha mãe. Depois de falar, Kazumasa Yoshimura corou um pouco e nem continuou com seus gostos e desgostos. Isso era normal. Neste mundo ninja, o sonho de uma criança normal geralmente começava com se tornar o Kage de sua aldeia. Somente depois de perceberem que não eram os mais especiais é que seus sonhos gradualmente se tornaram mais realistas, mudando de se tornarem Kage para se tornarem ninjas extraordinários. Mas não importava como se encarasse a realidade, os sonhos, em última análise, eram direcionados a aspirações distantes. Era raro ter um sonho tão prático e voltado para a vida quanto o de Kazumasa Yoshimura. Ishiro certamente não riria e o encorajou. Que ótimo! Kazumasa é muito bom para sua mãe. No futuro, levarei meus novos discípulos para comerem lamen na loja de lamen que você abriu. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Kazumasa Yoshimura pareceu dar um suspiro de alívio. A próxima pessoa a falar foi Hime Kisuda. A garotinha era considerada a mais alegre das 6. Meu nome é Hime Kisuda. Meu sonho é assinar um contrato de invocação com um panda gigante. Assim que essas palavras saíram, todos, incluindo Ishiro, ficaram surpresos. Ishiro, em especial, não esperava por isso. Afinal, parecia que o panda gigante era confiável. O aluno que ele havia escolhido era de fato bastante atraído por jutsus de invocação. Hime Kisuda, no entanto, ignorou os pensamentos de todos os outros e continuou. Gosto de brincar com meus colegas de classe e não gosto de ficar sozinha em casa nos feriados. Ishiro assentiu e então olhou para o próximo discípulo a falar. Professor, meu nome é Katsumata. Meu sonho é me tornar um ninja como você, professor, habilidoso em desenvolver ninjutsu. Gosto do dia porque posso sair e brincar, e não gosto da noite e de dormir. Ishiro sorriu. Que pirralho cheio de energia. Professor Ishiro, meu nome é Kanako. Meu sonho é dar vida aos meus origamis. Meu hobby também é origami. Enquanto falava, Kanako tirou da manga um origami cuidadosamente preparado e o entregou a Ishiro. Professor Ishiro, isto é para você. Ishiro aceitou o presente de Kanako e disse, obrigado. Este é o segundo presente de origami que recebo. Gostei muito. Ao ouvir que Ishiro gostou, Kanako deu um suspiro de alívio. A última a se apresentar foi Yuran Kawazoi. A garotinha era mais insegura, porque em circunstâncias normais, os outros não teriam problema em se tornar genin, mas para ela, era completamente impossível passar no exame de graduação. Professor, meu nome é Yuran Kawazoi. Meu sonho é me tornar um ninja como meu irmão mais velho.
Geralmente gosto de desenhar. Então a garotinha também tirou um pequeno retrato da manga. Ishiro pegou o retrato, olhou para ele e ficou atordoado. O desenho retratava Ishiro, Shiko Tomoe e Yan, que estavam vagando pela academia ninja usando o jutsu de transformação. Ishiro coçou o nariz, sem imaginar que teria sido exposto há tanto tempo. Acontece que a academia ninja frequentemente tinha ninjas guardiões patrulhando, e Ishiro e seus companheiros se disfarçavam de ninjas patrulheiros. Ele não sabia onde haviam se enganado. Realmente digno de ser o melhor aluno em matérias teóricas, apesar de ser desequilibrado. Ishiro aceitou o desenho e também agradeceu a Yuran Kawazoi. Após as apresentações, Ishiro, como de costume, deu a cada um deles um pergaminho com ingredientes alimentícios para ajudar a melhorar a constituição física. Em seguida, levou todos para uma grande refeição. No dia seguinte, Ishiro começou a treinar com seus 6 discípulos. Os 6 tinham talentos muito diferentes. Takuhiro Uchiyama, o mais forte, já era um bom genin. Yuran Kawazoi, o mais fraco, ainda estava longe de se tornar um genin qualificado. Ishiro precisava entender completamente o progresso do treinamento de todos os 6. A primeira coisa que Ishiro fez foi criar um plano de treinamento adaptado a cada um deles. Ishiro era agora um professor renomado, e aos olhos dos 6 alunos, suas palavras eram quase como a verdade. Portanto, os 6 implementaram o plano formulado por Ishiro sem qualquer desvio. O progresso do treinamento deles variava, e os requisitos de Ishiro também eram diferentes. Kanako e Mekisuda, Katsumata e Yuran Kawazoi se concentravam principalmente no treinamento básico. O objetivo de Ishiro era melhorar a constituição física e a força de vontade deles o mais rápido possível. Somente depois que seu físico e força de vontade melhorassem, e sua quantidade de chakra aumentasse, eles estariam qualificados para outros treinamentos. Quanto a Kazumasa Yoshimura, além do treinamento básico, ele também teve que praticar o controle de chakra. Ishiro era especialista nessa área. Ele era proficiente em métodos para praticar o controle de chakra, como subir em árvores, caminhar sobre a água e praticar o desenho de selos. Por fim, havia Takuhiro Uchiyama. Sua base já era muito boa. Originalmente, ele não precisava se concentrar no treinamento básico como os outros, mas Ishiro, para ajudá-lo a se integrar a esse pequeno grupo de 6, também exigiu que ele conduzisse o treinamento básico por um período diário. Entretanto, Takuhiro Uchiyama ainda passava a maior parte do tempo praticando ninjutsu. Um mês depois, Ishiro olhou para seus discípulos em treinamento e começou a se preocupar com uma coisa: a formação de grupos. Ishiro havia levado 6 discípulos de uma só vez, então eles definitivamente precisavam ser divididos em 2 grupos. Mas quando chegou a hora de se agrupar, Ishiro percebeu que havia cometido um erro. Os 6 discípulos que ele havia escolhido desta vez tinham suas respectivas especialidades. Mas Ishiro descobriu que não havia um único ninja de combate corpo a corpo entre eles. Não importa como Ishiro os agrupasse, seu estilo de combate teria sérias falhas. Isso não seria possível. Uma equipe ninja funcionaria melhor com uma mistura de especialistas em combate corpo a corpo e de longo alcance, para que tivessem muitas opções táticas tanto para ataque quanto para defesa. Uma equipe composta inteiramente por ninjas do tipo ninjutsu tinha fraquezas óbvias, especialmente nos estágios iniciais. Quando todos os membros da equipe tinham velocidades lentas de selos de mão e chakra insuficiente para lançar muitos ninjutsu, eles podiam ser facilmente cercados pelos oponentes. Após muita deliberação, Ishiro decidiu que Takuhiro Uchiyama atuaria primeiro como ninja de combate corpo a corpo para um grupo. Quanto ao outro grupo, Ishiro focou em Mekisuda. Não que Mekisuda fosse particularmente forte em taijutsu, mas Ishiro considerou que o gato ninja que ele estava preparando para ela estava prestes a nascer. Naquela época, Mekisuda e o gato ninja conseguiam cooperar, preenchendo com dificuldade a lacuna de um membro da equipe de combate corpo a corpo. Quando o treinamento terminou naquele dia, Ishiro pediu a Mekisuda que ficasse. Em seguida, ele a levou para a área de selamento de energia natural. Recentemente, devido à gravidez de Dango, a Gata Branca havia se retirado do esquadrão de Shiden. Aliás, com a força atual da Gata Branca, ela já podia formar seu próprio time. Anteriormente, Onoki manteve Gata Branca, cuja força geral havia atingido o nível de Jounin especial, na equipe porque Shiden, um Elite Jounin, estava lá e poderia proteger a segurança de Dango. Desta vez, com a gravidez de Dango, a Gata Branca convenientemente se retirou do esquadrão de Shiden. Se a Gata Branca permanecesse na Anbu no futuro, ela definitivamente formaria um novo esquadrão como líder, e a força de Dango superava a de sua dona, a Gata Branca. A força de Dango era extraordinária até mesmo entre os Jounins especiais. Esta foi a primeira vez de Mekisuda na área do selo de energia natural. Ela estava um tanto curiosa. Ela já tinha ouvido falar do selo de energia natural com seu pai, mas nunca o tinha visto antes. Professor Ishiro, morar aqui pode melhorar a força de alguém? Perguntou Mekisuda com uma ponta de inveja. Ishiro balançou a cabeça e disse: até o momento, nenhum efeito semelhante foi descoberto. Aliás, além do gato ninja Dango que estamos prestes a ver, nenhum outro ninja ou animal ninja demonstrou benefício em termos de aumento de força. Isso não está certo. Eu também me beneficiei. Aprendi um ninjutsu de nível S justamente por causa desse selo de energia natural. Professor Ishiro, você dominou o jutsu sábio absorvendo a energia natural daqui? Perguntou Mekisuda com os olhos brilhando. Além de usar sua aparência original no primeiro dia em que se conheceram, o rosto de Ishiro passou a ser coberto com marcas de sábio todos os dias desde então. Assim, seus 6 discípulos conheciam o jutsu de sábio e sabiam que Ishiro estava treinando. Ishiro assentiu e disse: exatamente.
O jutsu sábio é uma energia semelhante ao chakra, mas superior a ele, formada pela combinação de energia natural, energia física e energia espiritual. Atualmente na vila, somente eu, seu professor, aprendi o jutsu sábio. Após uma pausa, Ishiro acrescentou: na verdade, Dango também tem talento para treinar o jutsu sábio, mas ela ficou grávida há algum tempo. Então ela não tem praticado o jutsu sábio. Ao ouvir Ishiro mencionar a gravidez de Dango novamente, Himekisuda disse um pouco nervosa: Professor Ishiro, eu realmente posso ter um gato ninja? Himekisuda ainda achava um pouco difícil de acreditar. Ela não esperava conseguir um animal ninja tão facilmente. Ishiro caminhou enquanto acariciava a cabeça de Himekisuda e disse: claro, Dango, a dona de Dango, Gata Branca, e eu somos todos ótimos companheiros de equipe. A Gata Branca já me prometeu. Pedi um gato ninja para você e para Shinya Matsutani. Os olhos de Himekisuda brilharam então, como se estivesse pensando em algo, ela perguntou: Professor Ishiro, então meu gato ninja também poderá treinar o jutsu sábio no futuro? Ishiro pensou por um momento e disse: é difícil dizer. Teoricamente, a força atual de Dango é altíssima, então o talento dos seus filhos definitivamente não será ruim. Além disso, Dango absorveu muita energia natural ao longo dos anos, então é possível que os gatinhos possam treinar o jutsu sábio. Mas o pai dos gatinhos é, afinal, apenas um gato comum, então ninguém pode dizer com certeza até que ponto os gatinhos podem crescer. Ao ver Himekisuda um pouco decepcionada, Ishiro disse: é justamente por isso que a pequena Himeki precisa acompanhar o gatinho enquanto ele cresce. A pequena Himeki precisa treinar junto com o gatinho, para que ele se torne um gato ninja excepcional. Sim, Himekisuda assentiu vigorosamente. Capítulo 223. Quando Ishiro chegou à residência de Gata Branca com Himekisuda, Dango estava prestes a dar à luz. A entrega de Dango foi um evento importante para Iwagakure. Onoki havia confiado especificamente esse assunto a Ishiro, pedindo que ele assumisse o controle pessoalmente. No momento, 2 esquadrões Ambu organizados por Ishiro estavam de guarda por perto, e quem estava entregando os gatinhos era o médico Jounin do departamento médico. Ishiro secretamente fez uma série de sinais de mão para Ambu escondida nas sombras, então levou Himekisuda para a residência da Gata Branca. Havia bastante gente lá dentro. Shinya Matsutani já estava lá, e o departamento médico era chefiado pessoalmente por Nakata Hajime. No entanto, Nakata Hajime não estava entregando os gatinhos pessoalmente, mas sim orientando-os de lado. Ao ver Ishiro entrar, Nakata Hajime imediatamente se aproximou dele. Antes que Ishiro pudesse perguntar, começou a explicar a situação. Consultor, Dango está em boas condições e prestes a dar à luz. Os sinais vitais dos 4 gatinhos também estão normais. Não deve haver problemas com este parto. Ishiro suspirou de alívio ao ouvir isso. Dango carregava a grande responsabilidade de cultivar o clã dos gatos ninjas de Iwagakure. Caso contrário, com o status de Dango como uma gata ninja, não havia necessidade de ela engravidar e dar à luz gatinhos tão cedo. Mas a vila precisava que Dango produzisse o máximo de filhotes possível, que desse à luz o máximo de gatos ninjas possível para a vila, o que levou à gravidez atual de Dango. Ishiro acenou para Nakata Hajime e disse: obrigado pelo seu trabalho duro. Continue com suas tarefas, não se incomode comigo. Você deve garantir a segurança de Dango e dos gatinhos. Sim. Nakata Hajime era um homem prático. Após concordar, ele deixou Ishiro imediatamente e voltou a se concentrar na situação de Dango. Professor Ishiro. Ao ver Nakata Hajime sair, Shinya Matsutani foi cumprimentar Ishiro com uma careta. Ishiro olhou para Shinya Matsutani e perguntou: como está indo seu treinamento de equilíbrio? Após a dissolução do Esquadrão 2, Ishiro deu algumas instruções a cada discípulo. Para Shinya Matsutani, era preciso realizar alguns trabalhos preparatórios para o treinamento de jutsu sábio. Vários meses se passaram desde então, e Ishiro não tinha certeza do progresso do treinamento de Shinya Matsutani. Shinya Matsutani coçou a cabeça e disse: Professor Ishiro, o treinamento de equilíbrio parece me servir muito bem. Concluiu há pouco tempo. Agora consigo ficar a uma altura de 100 metros por um dia inteiro. Ishiro prendeu a respiração, mas logo se acalmou e disse: muito bem. Este é um trabalho preparatório para o treinamento em jutsu sábio. Ele fez uma pausa e acrescentou: já que o treinamento de equilíbrio foi concluído, você deve concentrar seu treinamento no controle dos chakras. A energia natural não é tão fácil de controlar, sua base ainda é insuficiente. Shinya Matsutani coçou a cabeça e disse: entendido. Mas professor Ishiro, por que eu tenho que criar um gato ninja também? Shinya Matsutani era bastante próximo dos animais, mas, sendo preguiçoso por natureza, achava até difícil administrar sua própria vida diária, desejando poder simplesmente ficar deitado na cama e esperar a morte todos os dias. Agora, Ishiro pedia que ele cuidasse de um gatinho, e Shinya Matsutani só conseguia enxergar um futuro de escuridão. Ishiro achou isso bastante divertido e disse: Dango absorveu muita energia natural. A probabilidade de seus filhotes treinarem com sucesso o jutsu sábio é maior do que a de outros ninjas ou animais ninjas. Espero que você possa aprender um pouco mais sobre o treinamento do jutsu do sábio por meio de suas interações com o gatinho. Depois de falar, temendo que Shinya Matsutani relaxasse, Ishiro acrescentou: não se esqueça da sensação de impotência quando seus companheiros estão em perigo. Shinya Matsutani deu um sorriso amargo e só conseguiu ir para um canto para ajustar sua mentalidade. Ishiro balançou a cabeça, divertido, e não disse mais nada. Depois de 2 anos de convivência, Ishiro tinha alguma noção daquele otaku preguiçoso que gostava de ficar deitado fazer o mínimo necessário. Shinya Matsutani não tomava a iniciativa de fazer as coisas, mas ainda assim realizava conscientemente as tarefas que seus superiores exigiam com veemência. Além disso, como ele era preguiçoso e geralmente não tinha mais nada para fazer, ele parecia ainda mais sério quando trabalhava. Ishiro olhou ao redor.
Quando estava prestes a ir falar com a gata branca, que esperava ansiosamente do outro lado, algo pareceu estar acontecendo com Dango. Mestre Nakata, Dango está dando à luz. Equipe A, faça o parto conforme o planejado. Equipe B, esteja pronta para uma cesárea a qualquer momento. Depois de um longo tempo, tudo correu bem. A mãe e os gatinhos estavam seguros. Dango e seus 4 gatinhos estavam todos bem. Dango tinha um corpo forte e com o tratamento oportuno dos ninjas médicos após o parto, ela não correu perigo. Ela já havia adormecido de exaustão. A gata branca ficou sentada ao lado de Dango o tempo todo, com o coração doendo por ela. Nakata Hajime e os outros ninjas médicos fizeram um check-up detalhado nos 4 gatinhos antes de partirem um após o outro, deixando apenas um ninja médico para trás para exames periódicos. Então Shinya Matsutani, Himekisuda e Ishiro sentaram-se ao redor da pequena cama dos 4 gatinhos, discutindo em voz baixa. Himekisuda cutucou cuidadosamente um dos gatinhos com o dedo e então perguntou a Ishiro: Professor Ishiro, por que os 4 gatinhos são todos de cores diferentes? De fato, Dango era preto, mas entre os 4 gatinhos, apenas um era preto. Os outros 3 eram um branco, um cinza e um preto e branco. Ishiro era um amador no assunto, então olhou para Shinya Matsutani e perguntou: Shinya, você é mais próximo dos animais. Sabe o motivo? Shinya Matsutani balançou a cabeça desamparado e disse: os animais pequenos nem sabem desse tipo de coisa, então eu sei ainda menos. Então não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Vocês dois escolham um primeiro, disse Ishiro. Eu quero o branco, disse Himekisuda imediatamente. Ishiro assentiu e olhou para Shinya Matsutani novamente. Sabendo que não poderia escapar, Shinya Matsutani só pôde dizer: escolhi o preto e o branco. O que Shinya Matsutani escolheu era o maior e mais forte. Esse cara definitivamente pensava que aquele cresceria mais rápido, então ele poderia gastar menos tempo cuidando dele. Ishiro não revelou seus pensamentos. Vendo que ambos haviam escolhido, Ishiro foi até Gata Branca e perguntou em voz baixa: Dango está bem? Gata Branca assentiu e disse: Dango está bem. Ela está descansando com os olhos fechados agora. Nesse momento, Dango abriu os olhos e soltou um miado suave. Gata Branca disse rapidamente a Ishiro: Dango quer ver os gatinhos. Ishiro se virou para Shinya Matsutani e disse: Shinya, traga os gatinhos. Himekisuda e Shinya Matsutani carregaram os 4 gatinhos para perto de Dango. Dango lambeu meticulosamente cada um dos 4 gatinhos, um por um, e depois voltou a dormir. Vendo Dango dormindo profundamente dessa vez, Gata Branca finalmente conversou com Ishiro sobre adotar os gatinhos. Ishiro disse: os gatinhos ainda são pequenos e não podem sair da mãe. Então, durante o primeiro mês, deixe Shinya e Himeki virem todos os dias para vê-los e brincar com eles para desenvolver um pouco de afeição. Nós os levaremos quando forem um pouco maiores. A Gata Branca assentiu, olhando para os 4 gatinhos com certa relutância. Então, perguntou: e os outros 2? Ishiro disse: já discuti isso com o Lord Tsuchikage. Ele escolherá 2 ninjas adequados para adotá-los. Provavelmente também serão alunos que se formaram no último ano ou 2. Desta vez, Gata Branca apenas assentiu sem falar nada. Ishiro observou Shinya Matsutani e Himekisuda brincarem com os gatinhos por um tempo. Só depois que os 4 gatinhos adormeceram é que ele os levou embora. Na saída, Himekisuda estava muito animada, conversando com Ishiro sobre o nome que daria ao seu gatinho branco. Mas Shinya Matsutani parecia como se toda a vida tivesse sido drenada dele. Os 6 discípulos que Ishiro aproveitou dessa vez, assim como da última vez, também se formaram mais cedo. Cerca de um mês depois de Ishiro tê-los treinado, os outros alunos do mesmo ano também se formaram e começaram a realizar missões. Então Ishiro também decidiu começar a levar os 6 em missões. Ishiro dividiu os 6 em 2 esquadrões. Para diferenciá-los dos 2 grupos anteriores de discípulos, desta vez eles eram o Esquadrão 3 e o Esquadrão 4. Membros do Esquadrão 3: Kazumasa Yoshimura, Himekisuda, Katsumata. Esquadrão 4: Yuran Kawazoi, Takuhiro Shiyama, Kanako. Todos os dias, Ishiro levava um esquadrão para realizar missões de nível D, enquanto o esquadrão restante conduzia ao treinamento diário no campo de treinamento. Durante esse período, Ishiro teve que absorver energia natural uma vez por dia, tentando se manter no modo sábio o máximo possível. Depois de mais de um mês, Ishiro sentiu que seu corpo havia sido fortalecido. Só que Ishiro já estava em um período de rápido crescimento de força, então, por um momento, não conseguiu confirmar se era efeito do Jutsu Sábio. Esta manhã, Ishiro veio ao vale como de costume para praticar o Jutsu Sábio. No entanto, 2 coisas eram diferentes hoje. Primeiro, Ishiro tentaria entrar no modo sábio sozinho. Depois de mais de um mês de prática, a velocidade de Ishiro em integrar energia natural era muito maior do que no início. Ishiro imaginou que isso também se devia ao fato de ele manter o modo sábio constantemente. O corpo de Ishiro estava se transformando para se tornar mais adequado ao Jutsu Sábio. Segundo, hoje, além de Ishiro, outra pessoa também iria conduzir o treinamento de Jutsu Sábio. Essa pessoa era, naturalmente, Onoki. Após um mês de prática, Onoki havia concluído o treinamento de equilíbrio. Depois de alguns dias de descanso, hoje Onoki finalmente começaria a praticar o Jutsu Sábio. Ishiro foi o primeiro. Sob o olhar de todos com uma gota de energia natural líquida nas costas da mão, Ishiro entrou suavemente no modo sábio logo em seguida. Desta vez, no modo sábio, Ishiro atingiu o limite máximo da fusão de energia natural pela primeira vez. Foi também a primeira vez que todo o processo foi concluído dentro do selo de energia natural. Ishiro ficou surpreso ao descobrir que, ao atingir o limite, as costas da sua mão pararam imediatamente de absorver energia natural. Talvez o mundo natural sentisse que ele havia se tornado parte dele, explicou Ishiro a si mesmo.
Saka disse, o progresso de Ishiro é muito rápido. As marcas em seu rosto são cerca de metade do que eram no início. As marcas de sábio no rosto de Ishiro não eram tão densas agora. Os padrões que antes cobriam quase todo o seu rosto agora pareciam muito mais esparsos. Onoki assentiu, olhou para o ninja responsável por registrar os dados ao lado e disse, durante esse período, como foi o progresso de Ishiro em seus vários atributos? O ninja responsável pela gravação imediatamente pegou um livreto e o entregou a Onoki, dizendo simultaneamente, a força do conselheiro Ishiro está progredindo muito rapidamente, especialmente sua força física, que está aumentando lentamente quase todos os dias. Onoki assentiu enquanto folheava os dados em sua mão. Depois de lê-los, ele também não conseguiu determinar se o Jutsu Sábio desempenhou algum papel no progresso de Ishiro. Depois que Ishiro acordou de seu estado de treinamento, Onoki disse, tudo bem, prepare-se. Eu também vou começar. Todos assentiram, e Ikura imediatamente ficou alerta. Embora Ishiro ainda o tivesse chamado para seu treinamento de Jutsu Sábio durante esse período, o bastão negro em sua mão não era usado há muito tempo. Onoki penetrou no selo de energia natural. Depois de acalmar a mente, a energia natural líquida do outro lado também estava pronta. Ikura pingou pessoalmente a energia natural líquida nas costas da mão de Onoki. Então, sob os olhares expectantes de Ishiro e dos outros, Onoki começou sua primeira tentativa de treinamento de Jutsu Sábio. Capítulo 224. O talento de Onoki para praticar o Jutsu Sábio pode não ter sido grande, mas sua quantidade de chakra era maior que a de Ishiro, e seu controle sobre o chakra também era mais forte. Em termos de fusão dos 3 tipos de energia, Onoki ainda era o melhor em todo o mundo ninja. Portanto, embora não tenha conseguido de uma só vez, de acordo com a descrição de Onoki, seu processo de absorção de energia natural foi bastante tranquilo. Conseguir uma pequena fusão de energia natural era apenas uma questão de tempo. Vendo o progresso tranquilo de Onoki, Ishiro não pôde deixar de se perguntar se praticar o Jutsu do Sábio era realmente difícil ou se havia poucos ninjas com acesso a ele. Talvez a prática do Jutsu Sábio não fosse tão difícil quanto ele imaginava. Não foi só Ishiro que teve esse pensamento, mas Onoki, depois de uma tentativa, também sentiu o mesmo. Porque treinando de acordo com os passos projetados por Ishiro, Onoki sentiu que praticar o Jutsu Sábio não era tão difícil. E não seria difícil atingir o nível atual de Ishiro. Tudo o que faltava era tempo. No final, foi Ikura que participou do treinamento de Ishiro do início ao fim, quem pensou em uma possibilidade. As 3 grandes regiões sábias eram, em sua totalidade, enormes campos naturais de selamento energético. A energia natural dentro delas era muito mais abundante do que no mundo exterior, e também mais abundante do que na área natural de selamento energético criada pela própria Iwagakure. Isso levou a uma situação em que qualquer ninja que treinasse Jutsu Sábio nas 3 grandes regiões sábias seria imediatamente dominado por uma quantidade inimaginavelmente vasta de energia natural assim que entrasse em contato com a energia natural líquida, deixando-os completamente indefesos. O resultado foi que os ninjas cuja quantidade de chakra não havia atingido um certo nível simplesmente não conseguiam praticá-lo. Além disso, o método de atalho atual de Ishiro baseava-se na capacidade de sair da área de selamento de energia natural a qualquer momento. A razão pela qual Ishiro conseguiu entrar no modo sábio pela primeira vez foi precisamente porque ele calculou o tempo e saiu da área de selamento, interrompendo a absorção de energia natural. Isso era algo impossível de ser feito nas 3 grandes regiões sábias. Não era fácil entrar nas regiões sábias, e também era difícil sair. Era impossível interromper a conexão com a energia natural em um momento crítico durante o treinamento. Portanto, Naruto e os outros não tiveram o tipo de fase de transição que Ishiro teve durante seu treinamento de Jutsu Sábio. E se Ishiro não tivesse tido a experiência de manter o modo sábio diariamente durante sua fase de transição, teria sido impossível para ele completar seu treinamento tão rapidamente. Tudo se resumia à mesma coisa. Ishiro acreditava que o chakra milagroso possuía uma função de memória. Ishiro ainda não conseguia entrar no modo sábio fora do selo de energia natural, e mesmo dentro do selo, sem a ajuda da energia natural líquida, Ishiro não conseguia entrar no modo sábio. Mas Ishiro acreditava que enquanto ele persistisse em manter o modo sábio todos os dias, a adaptabilidade do seu corpo ao Jutsu Sábio certamente ficaria cada vez maior. Onoki, enquanto esfregava as costas atingidas pela vara negra de Ikura, disse, Ikura, meu progresso no treinamento não deve ser muito mais lento que o de Ishiro. Calculo que não demorará muito para que eu possa entrar no modo sábio. Você é o próximo. Você deveria começar a se preparar com treinamento de equilíbrio também. Ikura sentiu e disse, comecei a tentar há muito tempo, mas meu progresso no treinamento de equilíbrio não é rápido. Talvez eu não seja adequado para praticar o Jutsu Sábio. Ishiro disse, sem pressa, vá com calma. Você tem bastante tempo. De qualquer forma, daqui a pouco, depois que Dango se recuperar do parto, ela também poderá tentar praticar o Jutsu da Sábia. Você pode entrar na fila depois de Dango. Ikura sentiu. Ele também se sentia muito impotente. Ele era diferente de Ishiro e Onoki. Ishiro e seu grupo tinham experiência no desenvolvimento ou treinamento de Kekkei Genkai. Fundir chakra não era algo desconhecido para Ishiro. Mas mesmo que Ikura completasse o treinamento de equilíbrio, o tempo que levaria para ele dominar o Jutsu Sábio seria definitivamente muito maior que o de Ishiro. Sem mencionar que a familiaridade e a pesquisa de Ishiro sobre energia natural também estavam muito além do que Ikura poderia esperar igualar. Sejam os vários desenvolvimentos e pesquisas sobre o selo de energia natural ou a derivação e tentativas das etapas de treinamento, Ishiro, como designer principal, tinha uma compreensão do processo de treinamento do Jutsu Sábio que aqueles que vieram depois não conseguiam comparar. E quanto tempo Ishiro havia dedicado ao treinamento do Jutsu Sábio? Não importa como se calculasse, era medido em anos.
Ikura, que era inferior a Ishiro em todos os aspectos, sentia que mesmo que dominasse o jutsu sábio, o tempo necessário provavelmente seria superior a 10 anos. Isso fez com que Ikura não tivesse muita confiança na prática do jutsu sábio. Ikura não tinha essa mentalidade antes. Ela só surgiu depois que ele começou a treinar ninjutsu de nível S. Originalmente, a capacidade de Ikura de aprender ninjutsu não era inferior à de Ishiro, e ele desenvolveu um estilo de combate adequado para si desde cedo. Mas tudo mudou depois que ele começou a aprender ninjutsu de nível S. Ele claramente começou a aprender ninjutsu de nível S primeiro, mas Ishiro aprendeu primeiro. Ishiro não só aprendeu a técnica, como também aprendeu mais de uma. Ishiro aprendeu 3, uma das quais até mesmo ao ar livre. Isso fez Ikura sentir que quando se tratava de praticar essas coisas estranhas e incomuns, o talento de Ishiro superava em muito o seu. Nos últimos anos, Ikura concentrou toda a sua energia em aprender ninjutsu de nível S, com o objetivo de usá-lo em combate real. Para isso, ele diminuiu o ritmo ou até mesmo desistiu de muitas outras áreas de estudo. Mas e quanto a Ishiro? Durante seu treinamento, Ishiro também desenvolveu uma Kekkei Genkai e contribuiu com pelo menos 5 ninjutsus de nível A para a vila. Ele também havia ensinado 3 discípulos que já haviam se tornado Junins. Ele não conseguia entender onde Ishiro conseguiu tanto tempo. Ishiro não sabia que Ikura estava maravilhado com sua grande capacidade de aprendizado. Ele estava pensando em como explicar a Dango em detalhes as precauções para praticar o jutsu sábio. Dango era muito inteligente, com uma inteligência não inferior à de um humano normal, mas a comunicação entre Ishiro e ela não era tão fácil assim. Ele temia que não fosse fácil orientá-la na prática do jutsu sábio. Nesse momento, Onoki terminou de sentir seu corpo e disse com uma expressão séria: certo, chega de conversa sobre o jutsu sábio. Vocês, sigam-me até o escritório. Temos coisas para discutir. Ishiro e Ikura trocaram olhares, ambos vendo confusão nos olhos um do outro. Não entendiam o que havia acontecido novamente no mundo ninja que acabará de se estabelecer. Depois de seguir Onoki até o escritório do Tsuchikage, Onoki chamou Saka e Mei também e entregou diretamente 2 relatórios de inteligência para Ishiro e os outros 3. Depois de lê-los, Ishiro entendeu por que Onoki estava tão sério. Houve 2 relatos. O primeiro era sobre Konoha. Após uma série de manobras políticas do pós-guerra, o clã Uchiha havia se mudado da região central de Konoha. Isso aconteceu vários anos antes da história original, quando eles foram expulsos devido à fúria da Nove Caudas. E logo após a mudança, o clã Uchiha anunciou uma mudança na liderança do clã. Fugaku Uchiha substituiu Uchiha no como chefe do clã mais poderoso do mundo ninja. Ishiro estava muito interessado nessa informação porque estar longe do núcleo de Konoha significava que a comunicação entre o mundo exterior e o clã Uchiha não seria mais tão difícil. Ishiro não foi o único com essa ideia. Saka rapidamente propôs aumentar o contato com o clã Uchiha, e a sugestão foi prontamente aprovada. Ishiro acreditava que outras aldeias ocultas também fariam a mesma escolha. Devido à influência de Ishiro nesta linha do tempo, as 4 grandes potências tinham uma compreensão mais clara desse conflito interno em Konoha. Na história original, nenhuma outra vila oculta foi vista até a aniquilação do clã Uchiha, mas Ishiro sentiu que tal coisa era provavelmente impossível nesta linha do tempo. O próprio Ishiro realmente queria correr para Konoha imediatamente e ter uma boa conversa com a facção radical do clã Uchiha. Essa informação foi uma boa notícia para Iwagakure, mas a outra informação não foi necessariamente assim. Mei franziu a testa levemente e disse: a nuvem e a névoa também estão tentando formar uma aliança? Isso mesmo. O segundo relatório de inteligência mencionou uma comunicação próxima entre os ninjas da nuvem e da névoa. Os 2 lados se comunicaram muitas vezes, e em um nível altíssimo. O pessoal da inteligência até mencionou que a Iagura Karatashi também participaram das conversas. Ishiro especulou, provavelmente porque eles foram estimulados pela nossa aliança com a areia. Na verdade, a aliança entre Iwagakure e Sunagakure teve mais significado político do que prático. Os 2 países não haviam chegado a nenhum acordo para avançar e recuar juntos. O conteúdo principal ainda era o comércio que já estava ocorrendo de fato. A única que provavelmente levou esse tratado de aliança muito a sério foi a organização Akatsuki na Terra dos Rios. Mas apenas oficiais de alto escalão como Ishiro tinham clareza sobre isso. As pessoas abaixo não sabiam, e Konoha, Kumogakure e Kerigakure naturalmente, também não sabiam. Então, enquanto Konoha, a hegemonia original, achava isso problemático, Komogakure, que se considerava a segunda mais forte do mundo ninja, também se sentia desconfortável. Afinal, o país do relâmpago ainda ficava do outro lado do mar, em relação ao país da terra. Ikura perguntou: deveríamos sabotá-lo? Esta era uma pergunta difícil de responder, porque uma aliança entre a nuvem e a névoa certamente seria desvantajosa para Iwagakure, mas Konoha se sentiria ainda mais desconfortável. Da perspectiva de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Iwagakure não só não deveria sabotá-la, como também deveria fazer o máximo para facilitá-la. No entanto, pensando em como eles haviam se esforçado tanto para realizar os exames Chunin conjuntos e planejado provocar uma sensação de crise nos ninjas da areia, apenas para conseguir uma aliança que não poderia ser mais nominal. E agora, só porque eles tiveram sucesso, a nuvem e a névoa iriam facilmente replicar isso? Todos se sentiam muito desequilibrados. No final, foi Onoki quem disse: esqueça essa ideia de sabotagem. Deixe-os em paz. Se eles conseguirem formar uma aliança, nós também não causaremos problemas. Deixe Konoha com a dor de cabeça. Ikura disse: mas por que o contato entre a nuvem e a névoa é tão notório?
Ishiro também ficou perplexo. As negociações de aliança entre Iwagakure e Tsunagakure foram mantidas em segredo. Os itinerários das figuras importantes que participavam das negociações foram até mesmo ocultados sob o pretexto de realizar os exames Chunin conjuntos para reuni-los. É realmente estranho. A aliança entre a nuvem e a névoa desta vez é provavelmente incomum. Mesmo que não a sabotemos ativamente, não podemos economizar na coleta de informações. Lord Tsuchikage, que tal eu fazer uma viagem à Terra da Água? Perguntou Ishiro, hesitante. Originalmente ocupado com o treinamento de jutsu sábio e ensinando discípulos, Ishiro estava bastante satisfeito, sem se sentir entediado mesmo estando na vila. Mas ao ouvir que havia tanta empolgação para participar lá fora, a mente de Ishiro não conseguia ficar parada. Onoki, Saka, Mei e até Ikura olharam para Ishiro em uníssono. Mei disse, você está pensando em sair para brincar loucamente de novo? Toda vez que você sai, nunca sabe se vai voltar para a vila até se divertir o suficiente. Nem pense em sair desta vez. Treine seu jutsu de sábio corretamente e não saia da vila até que ele possa ser usado em combate real. Ishiro sentiu-se culpado e não ousou emitir nenhum som. Seu treinamento diário de jutsu sábio estava consumindo uma grande quantidade de recursos da vila. Foi Onoki quem, após pensar por um momento, disse, tudo bem se você quiser sair. A aliança entre a nuvem e a névoa desta vez é muito anormal. Agentes de inteligência comuns podem não ser capazes de analisar nenhuma informação útil e não serão capazes de dar uma resposta eficaz. Concordo que você vá para a Terra da Água, mas terá que esperar um pouco mais. Depois que as ações de Konoha forem confirmadas, você poderá partir e formular um plano de ação direcionado. Mas lembre-se, não importa o que aconteça, você não pode ir fundo na Terra da Água. Os olhos de Ishiro brilharam. Ele assentiu desesperadamente e disse, entendido. Fique tranquilo, Lord Tsuchikage. Todos ficaram sem palavras. Seria um milagre se pudessem ficar tranquilos com você. Capítulo 225. Assim que a reunião de alto nível terminou, Ishiro começou a se preparar para deixar a vila. A primeira coisa que ele precisava fazer era providenciar a chegada de seus 6 discípulos. Os 6 discípulos tinham talentos diferentes, e Ishiro não os havia treinado de acordo com seus talentos antes. Seu foco no treinamento ainda era o fundamental. Agora, Ishiro sentiu que era hora de criar alguns planos de treinamento para os 6 que pudessem realçar seus pontos fortes. Para o mais forte, Takuhiro Uchiyama, Ishiro planejou usar o jutsu Pedra Leve, pesada para fazê-lo voar algumas vezes por dia, para que ele pudesse experimentar adequadamente as mudanças de ausência de peso e sobrepeso. Infelizmente, o jutsu da Pedra Leve, pesada era um ninjutsu de aldeia, e Ishiro não tinha autoridade para ensiná-lo aos seus discípulos. Como conselheiro, se Ishiro insistisse em dar aulas particulares aos seus discípulos, não seria impossível encontrar um motivo para ensinar 1 ou 2 ninjutsus de nível B pertencentes à vila. Naquela época, Ishiro havia solicitado que o então genin Kawakita aprendesse técnicas de espada de nível B. A vila, considerando que Kawakita havia aprendido milagrosamente a usar a energia da lâmina na época, concordou prontamente. Mas o jutsu da Pedra Leve, pesada era de nível A, um ninjutsu que exigia um selo em sua mente, mesmo depois de aprendido. Portanto, mesmo sendo um conselheiro, Ishiro não podia ensiná-lo casualmente aos seus discípulos. Tudo que Ishiro pôde fazer foi dar a Takuhiro Uchiyama mais experiência com a gravidade, mas ele não pôde lhe ensinar diretamente o ninjutsu relacionado. O talento de Kanako para origami era o mais difícil de dominar. Felizmente, Ishiro tinha Konan como ajudante externo. Ishiro havia escrito para Konan logo após assumir seus discípulos. Konan ficou muito animada ao saber que Ishiro havia aceitado uma discípula com talento para origami, desejando poder arrebatar Kanako de Ishiro. Então ela escreveu um caderno sobre a liberação de papel durante a noite e pediu que alguém o entregasse em Iwagakure. Portanto, guiar Kanako foi o mais fácil. Ishiro só precisou entregar as anotações de Konan a Kanako e pronto, no máximo, responder a algumas perguntas que Kanako não entendia com base em sua própria experiência. O talento de Yuran Kawazoi estava relacionado ao jutsu de selamento. Ishiro era especialista nesse campo. Do jutsu de selamento de nível C ao S, Ishiro tinha uma base sólida e pôde facilmente guiar a introdução da garotinha a ele. Os arranjos para os 3 membros do Esquadrão 4 foram fáceis, mas os 3 do Esquadrão 3 foram mais problemáticos. Embora Imeki Suda tivesse o gato ninja Shiro ainda era apenas um gatinho. Esqueça as lutas, ele nem conseguia cuidar de si mesmo. E Ishiro não era muito bom em guiar animais ninjas em treinamento. No final, ele teve que pedir ajuda à gata branca e ao Dango, deixando que eles o guiassem. Acontece que Dango ainda estava em recuperação pós-parto, então havia tempo suficiente. Além disso, Ishiro também levou Imeki Suda para ver o panda gigante. Imeki Suda foi escolhida pelo panda gigante. Então este era relativamente próximo dela e estava disposto a orientar a menina em alguns assuntos relacionados aos animais ninjas. O talento de Katsumata para Genjutsu superava o de pessoas comuns, mas a coleção de Genjutsu de Iwagakure não era grande. Anteriormente, Iwagakure basicamente não tinha Genjutsu de nível B que pudesse ser usado em combate real, os que eles tinham eram meramente auxiliares. Após a Terceira Guerra, Iwagakure obteve 2 genjutsus de rank B de Konoha, Ilusão Demoníaca, Mudança Espelhada do Céu e da Terra e a Técnica do Templo do Nirvana. O primeiro dificilmente poderia ser usado em combate real, mas exigia muito do conjurador. Atualmente, ninguém em Iwagakure podia usar este genjutsu contra um inimigo. Esta última só era útil contra civis. Aprendê-la era completamente inútil. A vila vinha organizando o pessoal para desenvolver novos genjutsus após a guerra, mas os resultados foram medíocres. Esqueçam os genjutsus de nível B. Eles não conseguiram nem criar um genjutsu de nível C que pudesse ser usado em combate.
Desenvolver um sistema completo de ninjutsu era muito difícil. A base de Vagakuri era muito superficial. Ainda levaria muito tempo para obter qualquer resultado. Felizmente, embora o talento de Katsumata fosse bom, sua base era muito fraca. Ele nunca havia sido exposto a genjutsu antes, então precisava começar com um conhecimento teórico mais básico. Ishiro ainda poderia orientá-lo por um curto período. Além de ensinar a teoria de Katsumata, Ishiro também preparou seu primeiro plano de treinamento de genjutsu, interrogatório. De qualquer forma, Ishiro era o conselheiro responsável pelos interrogatórios. Providenciar para que Katsumata interrogasse espiões inimigos foi moleza. Com a oportunidade de aplicação prática, Ishiro acreditava que seria fácil para Katsumata começar. Por fim, havia Kazumasa Yoshimura. O próprio Ishiro era um especialista em selos de mão, então guiar Kazumasa Yoshimura parecia muito simples. Mas o principal motivo pelo qual os selos de mão de Ishiro eram rápidos era seu forte controle de chakra, não sua velocidade de mão. A velocidade de mão de Ishiro foi treinada posteriormente. Assim, ao guiar Kazumasa Yoshimura, Ishiro também estava atravessando o rio sentindo as pedras, formulando um plano de treinamento que lhe fosse o mais adequado possível. O objetivo principal do plano era aumentar a velocidade dos selos de mão ao lançar ninjutsu, o objetivo secundário era simplificá-los. Considerando a situação especial de Kazumasa Yoshimura, Ishiro também acrescentou outro item: desenvolver novos sinais de mão. Havia muitos selos de mão no mundo ninja. Além dos símbolos comuns, havia também muitos métodos de selos de mão estranhos e incomuns, como o método de Jiraiya de formar selos com os pés. Em termos de selos de duas mãos, Ishiro conhecia apenas os 12 básicos. Mas para praticar selos de uma mão, não havia muitos sinais existentes para se consultar. Ishiro os havia desenvolvido inteiramente sozinho naquela época. Então Ishiro tinha alguma experiência no desenvolvimento de novos sinais de mão e também tinha alguma esperança em Kazumasa Yoshimura. Depois de organizar os 6 discípulos, Ishiro voltou sua atenção para o Jinchuriki dos 5 caudas An. Ishiro tinha grandes expectativas em relação a An e também dedicou bastante tempo a ele. Antes de deixar a vila desta vez, Ishiro queria ter uma boa conversa com An. Desde que aceitou 3 discípulos, a vida de An mudou completamente. Todos os dias, ele estava ensinando os 3 genins novatos ou pensando em como ensinar. Quando Ishiro veio procurar An desta vez, seus 3 discípulos estavam ausentes. Caso contrário, Ishiro suspeitava seriamente que talvez não tivesse conseguido dizer nada. Mesmo assim, o ritmo da conversa ainda era ocasionalmente desviado por An, eventualmente voltando para seus 3 discípulos. An perguntava a Ishiro alguns detalhes sobre o ensino de discípulos ou descrevia o progresso do treinamento de seus 3 discípulos para Ishiro. Ishiro havia pensado inicialmente em esperar que ele terminasse de perguntar antes de conversar. Mas ao ver essa postura, imaginou que o assunto não voltaria ao normal mesmo quando seus discípulos retornassem. Então Ishiro finalmente encontrou uma oportunidade de abordar o tópico das bestas com cauda. Senhor An, como você e os 5 caudas têm se dado ultimamente? An ficou claramente atordoado com a pergunta, então, como se acordasse de um longo sonho, suas emoções agitadas e excitadas esfriaram consideravelmente. Depois de hesitar por um momento, An disse: quase me esqueci da minha identidade como Jinchuriki durante esse tempo. Não tive nenhum conflito com os 5 caudas recentemente. Enquanto falava, An coçou a cabeça e disse: é um pouco estranho. Os 5 caudas costumava atacar o selo com frequência, mas agora parece que ele se acalmou bastante. Ishiro sorriu e disse: Senhor An, eu queria falar com você sobre as bestas com cauda há muito tempo, mas seu estado não era bom antes. Então não era apropriado levantar esse assunto. Mas desde que você aceitou 3 discípulos, seu estado mental mudou muito. E na minha opinião, essa mudança é muito positiva e muito adequada para se dar bem com uma besta com cauda. Então, hoje, pretendo contar a vocês algo sobre as bestas com cauda. An ficou um tanto surpreso, olhando para Ishiro, incapaz de falar. Ishiro se levantou e disse: vamos para o topo do vale. Lá a vista é mais ampla e podemos conversar mais à vontade. Depois de falar, Ishiro se levantou e foi até o topo do vale sem olhar para trás. An hesitou por um momento, mas mesmo assim o seguiu. Os dois sentaram-se no topo do vale, olhando para o horizonte, sem falar nada. Depois de um longo tempo, Ishiro finalmente disse: Senhor An, você sabe o nome dos 5 caudas? O corpo de An tremeu. Ele virou a cabeça para Ishiro, atônito, e perguntou hesitante: bestas com cauda têm nomes? E dentro do corpo de An, dentro do selo que Ishiro não podia ver, os 5 caudas que estava dormindo, instantaneamente abriu os olhos. Ishiro não se virou para olhar para An, mas continuou a olhar para o horizonte, dizendo: o povo da vila o vê como um monstro, Senhor An, e não ousa se aproximar. Mas eu sei que você é um herói que se sacrificou pela vila. Mas, Senhor An, você vê os 5 caudas como um monstro. Já pensou que os 5 caudas também é um ser vivo? Ele tem seus próprios pensamentos e emoções. Ele também tem seu próprio nome. An ficou atordoado ao ouvir as palavras de Ishiro. Ishiro o ignorou e continuou: da perspectiva dos 5 caudas, ele não fez nada, mas foi selado por nós dentro do corpo de um ninja. Não só perdeu a liberdade, como também tem que ser usado por nós como arma. Então, da perspectiva dos 5 caudas, nós, ninjas de Iva, somos os vilões, e ele é a vítima. An nunca ouvirá ninguém dizer tal coisa. Sua compreensão sempre fora de quão aterrorizantes as bestas com cauda eram e da grande ameaça que representavam para a vila. Mas ele nunca havia pensado nas coisas dessa forma. An inconscientemente quis refutar, mas pensando no que Ishiro acabará de dizer sobre os civis da aldeia ao tratarem como um monstro, An hesitou. Talvez ele tivesse entendido mal os 5 caudas, assim como os aldeões o haviam entendido mal. Mas o que Ishiro disse era verdade.
Ishiro não deu muito tempo para An pensar, dizendo diretamente, An, tente fazer amizade com os 5 caudas. Você está como antes, muito solitário. Você ainda tem amigos, tem a Tajima, tem a mim, e agora tem discípulos. Mas e os 5 caudas? Ele ainda só tem a si mesmo. Originalmente você era como ele, suportando a solidão junto. Mas agora, de repente, você não está mais sozinho. O que ele vai pensar? Então, An deu um amigo aos 5 caudas. Ou abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de perguntar. Conselheiro Ishiro, você sabe qual é o nome dos 5 caudas? Ishiro assentiu e disse, claro que sei, mas não vou te contar. Você precisa se comunicar com os 5 caudas para descobrir que a amizade comece sabendo o nome dele. Ou com a cabeça baixa ficou atordoado por um momento. Depois de um longo tempo levantou a cabeça lentamente, olhou para Ishiro e então como Ishiro desviou o olhar para o horizonte. Então sorriu e disse, entendo. Vou me tornar amigo dos 5 caudas. Ishiro não virou a cabeça, mas seu olho da mente pôde sentir o chakra de An flutuar distintamente naquele momento. A flutuação foi muito breve e rapidamente se acalmou. Mas Ishiro sabia que a mentalidade de An havia mudado. Ishiro não sabia se a conversa de hoje seria benéfica para An, mas sabia que naquele momento o humor de An estava ótimo. Então Ishiro também deixou de lado sua expressão séria e sorriu. Os dois apenas olharam para o longe, até que as vozes dos 3 discípulos de An chamando por ele vieram de baixo, encerrando essa breve, mas agradável conversa. An acenou para Ishiro, depois se levantou e retornou ao vale. Ishiro olhou para as costas de An, sorriu novamente, levantou-se e espreguiçou-se. O assunto mais importante estava resolvido. Era a hora de deixar a vila. 5 dias depois, notícias de Konoha também chegaram a Ishiro. O espião relatou que Namikaze Minato e Jiraiya, de Konoha, haviam desaparecido juntos. Quando o espião recebeu a notícia, os dois não apareciam em público há pelo menos 3 dias. Isso seria normal para Orochimaru, mas não era normal para Jiraiya e Namikaze Minato. Namikaze Minato estava bem, pois costumava sair em missões. Mas se Jiraiya não fosse expulso de uma casa de banho feminina 2 ou 3 vezes por dia, sua vida pareceria imperfeita. Depois de prestar um pouco de atenção, o espião descobriu que além desses dois, vários outros elite jounin conhecidos da vila também haviam desaparecido. Portanto, a resposta de Konoha foi óbvia. Desta vez, Jiraiya e Namikaze Minato estavam liderando o time novamente. Acontece que Ishiro não tinha muita certeza de quem Hiruzen Sarutobi estava mirando especificamente dessa vez. Após receber a notícia, Ishiro confiou seus 6 discípulos aos cuidados de Shiko Tomoi e então deixou a vila. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Um penhasco enorme com uma vila movimentada abaixo. A face do penhasco foi esculpida com as cabeças de 3 indivíduos. Isso mesmo, esta era a vila de Konoha. Depois de deixar Iwagakure, Ishiro não foi para o País das Águas, mas sim para Konoha. Ishiro escolheu vir para Konoha nessa época naturalmente para procurar uma oportunidade, porque Konoha atualmente tinha poucos combatentes de alto nível. Entre eles, Namikaze Minato, de quem Ishiro mais desconfiava, não estava em Konoha. Embora o número de ninjas em Konoha que pudessem exibir poder de combate de nível Kage fosse assustadoramente grande, felizmente, cada um deles tinha seus próprios problemas. Naquele momento, o Sannin e Namikaze Minato não estavam em Konoha. Entre os muitos indivíduos de nível Kage de Konoha, apenas Kushina Uzumaki provavelmente estaria vagando pela vila. Outros, como Hiruzen Sarutobi, Danzou Shimura e Fugaku Uchiha, não estariam correndo pela vila aleatoriamente. Ishiro sentia que estava relativamente seguro. Contanto que pudesse voar para longe e escapar no momento em que sentisse algo errado, Ishiro sentia que Konoha não era um lugar de morte certa. Ishiro ousou se infiltrar em Konoha devido a 2 principais motivações. A primeira era o ninjutsu para suprimir as flutuações de chakra. Isso permitiu que Ishiro se escondesse na vila de Konoha, mantendo um certo nível de prontidão para o combate. O segundo era o olho da mente. O milagre desse ninjutsu de nível S era que, assim como ver com os olhos ou ouvir com os ouvidos, ele não consumia chakra. Portanto, usar o olho da mente não trazia o risco de expor sua identidade como ninja. O único risco que Ishiro teve que correr foi no momento em que entrou em Konoha. Ishiro não podia carregar nenhum pergaminho de selamento, nem ter um único vestígio de chakra em seu corpo. Caso contrário, a barreira sensorial de Konoha definitivamente o detectaria. Ao mesmo tempo, como Ishiro estava entrando na vila de Konoha disfarçado de pessoa comum, ele não podia portar nenhuma arma. Então, naquele momento, Ishiro estava em seu momento mais fraco. Felizmente, a sorte de Ishiro foi boa, e nenhum acidente ocorreu quando ele entrou em Konoha. Após entrar em Konoha, Ishiro imediatamente foi até uma taverna para refinar seu chakra. Esse processo era arriscado. Se a varredura periódica da equipe sensorial de Konoha por toda a vila passasse por Ishiro naquele momento, essa fonte de chakra desconhecida, porém próxima ao nível de um Kage, em Ishiro acionaria imediatamente o nível máximo de alerta de Konoha. Felizmente, Ishiro já havia feito sua lição de casa antes de chegar. Era justamente quando a equipe sensorial de Konoha trocava de turno. Ishiro apostava que a equipe sensorial não realizaria uma varredura demorada de toda a vila durante esse período. Após refinar seu chakra, Ishiro imediatamente lançou o ninjutsu para suprimir suas flutuações de chakra. Então, como se nada tivesse acontecido, Ishiro saiu da taverna e caminhou pela área, observando atentamente com seu olho da mente. Após confirmar que não havia nada de anormal nas proximidades, Ishiro finalmente respirou aliviado. Infiltração bem-sucedida. Ishiro havia entrado em Konoha com uma caravana de mercadores. Ele tinha apenas 3 dias, mas havia muitas coisas que queria fazer. Aproveitando a hora inicial, Ishiro foi primeiro ao local de reunião do clã Uchiha. O motivo pelo qual Ishiro ousou fazer isso foi simples. O clã Uchiha havia acabado de se mudar e ainda havia outros civis morando nas proximidades.
E como o clã Uchiha precisava construir casas, havia muitos civis ou ninjas nesta área fazendo coisas como construção. Ishiro já tinha informações sobre esses assuntos, então, mesmo estando no território do clã Uchiha, Ishiro não tinha medo de ser exposto. No entanto, Ishiro não foi muito fundo, apenas passeando pela periferia. Ishiro veio a Konoha principalmente por causa de duas pessoas. Essas duas se chamavam Uchiha Izumi e Uchiha Sakai. Ishiro havia instruído o departamento de inteligência há muito tempo a prestar atenção às crianças de bom coração dentro do clã Uchiha. Essas duas eram crianças jovens, porém de bom coração, do clã Uchiha, que o departamento de inteligência havia denunciado a Ishiro. Dos dois, Uchiha Izumi era uma menina, atualmente com 5 anos, que cursava a primeira série da Academia Ninja. Uchiha Sakai era um menino, um ano mais novo que Izumi, que ingressaria na Academia Ninja em um mês. Ishiro esperava encontrar um desses dois. Esse era o maior propósito de sua viagem. Se um deles aparecesse na frente de Ishiro naquele momento, ele não hesitaria em se expor e arrebatá-lo. De qualquer forma, este lugar já estava muito perto dos limites de Konoha. Se ele agisse rapidamente, mesmo os poderosos Kage de Konoha poderiam não conseguir reagir a tempo. Infelizmente, a sorte de Ishiro não parecia ser das melhores. Ele não encontrou Uchiha Izumi ou Uchiha Sakai, mas sim um par de melhores amigos em momentos inoportunos. Que diabos, por que Kushina Uzumaki está aqui? Quem chegou foram ninguém menos que Kushina Uzumaki e Mikoto Uchiha. Ishiro não entendia por que os superiores de Konoha deixavam os Jinchuriki da Nove Caudas se aproximarem tanto do clã Uchiha. Ishiro só sabia que havia encontrado a pessoa que menos queria conhecer. Ao ver Kushina Uzumaki, Ishiro não teve pensamentos desvairados. Não que ele não tivesse pensado em libertar a Nove Caudas na vila de Konoha, aprender com Obito e desferir um golpe severo em Konoha, derrotar um Hokage seria um bônus. Mas Ishiro conhecia seus próprios limites. Ele poderia derrotar Kushina Uzumaki por meio de vários métodos estranhos, mas definitivamente não seria rápido. A essa altura, seu próprio destino certamente seria ser morto pelos indivíduos de nível Kage de Konoha que se aproximavam. Então Ishiro naturalmente virou a cabeça e saiu em outra direção. Kushina Uzumaki estava conversando com Mikoto Uchiha e não prestou atenção em Ishiro. A Nove Caudas deveria ter percebido minhas más intenções. Espero que a Nove Caudas não me exponha. Lembro que a relação entre a Nove Caudas e Kushina não parecia ser muito boa. O pior cenário que Ishiro temia não aconteceu. Os dois melhores amigos caminharam alegremente em direção ao local onde Ishiro acabará de passar. Ishiro deu um suspiro de alívio. Ele imaginou que provavelmente havia muita gente em Konoha com más intenções em relação a Nove Caudas ou a Kushina, então a Nove Caudas já tinha se acostumado. Ishiro deixou o território do clã Uchiha e caminhou na direção da taverna. De repente, um pai e um filho em macacões verdes correram rapidamente do lado esquerdo de Ishiro, fazendo paradas de mão, e então rapidamente partiram do lado direito de Ishiro. Ishiro não se moveu. Embora se sentisse extremamente azarado por ter encontrado dois ninjas de Konoha com poder de combate de nível Kage em tão pouco tempo, ele ainda voltou com uma expressão calma. Ele continuava enfatizando para si mesmo, Konoha é muito perigosa. Ele precisava voltar para a taverna rapidamente. Se encontrasse Hiruzen Sarutobi inspecionando o sentimento público, tudo estaria acabado. Somente após retornar ao seu quarto na taverna, Ishiro soltou um longo suspiro de alívio. Que azar! Se seu olho da mente não tivesse detectado nenhum problema, Ishiro teria pensado que havia sido exposto. Naquela tarde, Ishiro não saiu mais da taverna. Só saiu para se movimentar depois de escurecer. Desta vez, o alvo de Ishiro era a residência de Orochimaru. Dada a cautela de Orochimaru, sua residência não deveria conter nenhum material confidencial. Mas, aos olhos de Ishiro, além dos pergaminhos de ninjutsu registrando vários jutsus proibidos, o que havia de mais valioso em Konoha eram as pesquisas de Orochimaru. Mesmo sabendo que não deveria haver nada na casa de Orochimaru, Ishiro ainda queria ir e tentar a sorte. A jornada foi perigosa, mas sem grandes incidentes. Com a ferramenta afiada do olho da mente, embora ocasionalmente precisasse usar chakra para se esquivar, contanto que não fosse detectado pela barreira de Konoha, não era um grande problema. O próprio Orochimaru ainda estava na terra dos redemoinhos conduzindo seus experimentos humanos, e não havia mais ninguém em casa. A infiltração de Ishiro foi muito tranquila. A casa de Orochimaru era uma pequena construção de 2 andares. Ao entrar, Ishiro subiu as escadas. Ele vasculhou apressadamente o andar superior e depois foi para o térreo. Depois de vasculhar os 2 andares sem encontrar nada, Ishiro começou a vasculhar o subsolo. Com a compreensão de Ishiro sobre Orochimaru, mesmo em sua própria casa, Orochimaru definitivamente tinha outro ninho subterrâneo. Ishiro lançou a técnica de movimento subterrâneo, entrou no chão e começou a tatear o caminho. Esse processo era naturalmente fácil de expor, e ficar exposto no subsolo era equivalente a Ishiro perder sua maior vantagem, voar. Felizmente, o risco valeu a pena. Pouco depois de descer, Ishiro encontrou um selo. É um selo dos 5 elementos? Se fosse outro selo, embora Ishiro ainda pudesse quebrá-lo, levaria pelo menos algum tempo para analisá-lo. Mas com o selo dos 5 elementos, Ishiro circulou o selo um pouco e encontrou uma porta escondida deixada por Orochimaru, entrando no interior do selo por ali. No momento em que adentrou o selo, Ishiro estava preparado para a batalha. Afinal, aquela era a residência de Orochimaru. Mas Ishiro havia pensado demais, não havia defesa alguma ali. Entretanto, Ishiro, que não havia enfrentado nenhum perigo, não ficou muito feliz, pois nenhum perigo significava nenhum ganho. O porão não era grande, apenas do tamanho de um cômodo pequeno. Ishiro conseguia ver o fim de uma só olhada. Também não havia muita coisa lá dentro. Ishiro previra isso porque o estômago de Orochimaru parecia capaz de conter qualquer coisa. Seu próprio corpo era o maior depósito. Mas Ishiro não estava disposto a desistir e continuou a procurar meticulosamente.
Primeiro, verificou vários lugares escondidos, mas não encontrou nada. Finalmente encontrou 2 pergaminhos diretamente sobre a mesa. Ishiro ficou um tanto sem palavras. Aqueles 2 pergaminhos estavam colocados no local mais visível. A julgar pela posição, provavelmente foram usados para registrar algo da última vez que Orochimaru partiu. Ishiro os abriu cuidadosamente para dar uma olhada. São dados experimentais? O primeiro pergaminho registrava alguns dados que Ishiro não conseguia entender. Ishiro não havia trazido um pergaminho de selamento, então apenas olhou para ele e o colocou de lado. Abrindo o segundo pergaminho, os olhos de Ishiro brilharam imediatamente. Genjutsu. O pergaminho registrava o genjutsu que mais faltava em Wagakure, e não apenas um, mas 4 deles. Dos 4 genjutsus, um era de nível A e 3 eram de nível B. Ishiro começou a ler rapidamente, mas depois de um tempo, suas sobrancelhas se franziram. Como esses 4 genjutsus eram todos genjutsus com Sharingan, este pergaminho era para os membros do clã Uchiha praticarem após despertar o Sharingan de 3 Tomoe. Ishiro apenas fez uma análise superficial e descobriu que esses 4 genjutsus eram todos do tipo ocular. Sem o Sharingan, eles não poderiam ser lançados. Relutante em desistir, Ishiro deu a volta novamente. Após confirmar que não havia mais ganhos, retornou à mesa, memorizou o conteúdo dos 4 genjutsus e saiu da sala. Mesmo que não pudesse usá-los, eram bons como referência. E Wagakure carecia de tudo relacionado a genjutsu. Depois que Ishiro saiu, uma pequena cobra verde emergiu de um canto da sala. A pequena cobra verde observou a direção em que Ishiro se afastou, estalando a língua, depois abaixou a cabeça e permaneceu imóvel. Parecia estar buscando em sua memória a identidade de Ishiro, mas não importava o que pensasse, não tinha nenhuma impressão de Ishiro. Nesse momento, Ishiro inesperadamente retornou à sala. A pequena cobra verde percebeu que algo estava errado e imediatamente tentou se esconder no canto. Mas era tarde demais. Ishiro, tendo ativado o método de estimulação por liberação de relâmpagos, avançou para o lado da pequena cobra verde em um instante e a agarrou pelo ponto vital. Embora a pequena cobra verde fosse o animal de invocação de Orochimaru, era claramente diferente de um animal de invocação comum. Após ser atacada, ela não desapareceu imediatamente como Ishiro havia pensado. Ishiro imaginou que a pequena cobra verde provavelmente não havia sido invocada por Orochimaru, mas sim que tinha vindo diretamente da caverna Ryushi. Embora Ishiro tivesse capturado a pequena cobra verde depois de pensar sobre isso, ele descobriu que além de matá-la, não parecia haver outra maneira de lidar com ela. Talvez eu devesse tentar usar genjutsu, Ishiro sugeriu a si mesmo. Capítulo 227. Ishiro lançou o genjutsu, ilusão demoníaca, mudança espelhada do céu e da terra na pequena cobra verde. O genjutsu funcionou, mas por alguma razão desconhecida, o espaço construído não era estável. A resistência da pequena cobra verde ao genjutsu era bastante alta, tanto que o espaço de genjutsu que Ishiro conseguia manter era muito pequeno. Ishiro simplesmente construiu um laboratório estreito e selado. No genjutsu, Ishiro, disfarçado de Orochimaru, conduzia um experimento. A pequena cobra verde, capturada por Ishiro, surgiu de um canto. Ishiro, seguindo sua memória da história original, imitou a aparência de Orochimaru, estendeu uma longa língua para lamber os lábios e sem virar a cabeça. Disse com uma voz fria, desembucha. Essa era a vantagem da inteligência de Ishiro. Ele sabia que Orochimaru gostava de esconder coisas na barriga das cobras. O princípio poderia estar relacionado ao jutsu de invocação. Ishiro não conseguia decifrá-lo, mas isso não o impediu de enganar a pequena cobra verde. No genjutsu, ao ouvir as palavras de Orochimaru, a pequena cobra verde subconscientemente quis agir, mas instintivamente pareceu resistir. Por um momento hesitou. Nesse momento, Ishiro, disfarçado de Orochimaru, virou a cabeça e olhou para a pequena cobra verde com olhos cheios de intenção assassina. O corpo da pequena cobra verde enrijeceu-se visivelmente. Ela baixou a cabeça em direção a Ishiro e obedientemente abriu a boca em um ângulo claramente irracional, cuspindo um pergaminho um tamanho maior que o seu próprio corpo. No processo de cuspir o pergaminho, a pequena cobra verde, devido à violenta flutuação de chakra, de repente se libertou do genjutsu. Ao perceber o que estava fazendo, a primeira reação da pequena cobra verde foi comer a coisa de volta. Mas como Ishiro pôde deixar que isso acontecesse? Com um único soco ele esmagou a cabeça da pequena cobra. Em seguida, lançou um pequeno jutsu de liberação de fogo, queimando o corpo da cobra até reduzi-lo a cinzas. Só então Ishiro voltou seu olhar para o pergaminho que a pequena cobra verde havia cuspido. Ishiro limpou levemente a saliva da cobra e então abriu o pergaminho no local. Após abrir o pergaminho, Ishiro ficou um tanto decepcionado. O que estava registrado no pergaminho não era o ninjutsu que ele mais desejava, mas também não era ruim, pois o que estava escrito ali dentro eram algumas das lições de treinamento de Orochimaru. Ishiro estimou que Orochimaru havia preparado essas notas para alguém específico, visto que eram claramente direcionadas a um alvo. O pergaminho descrevia principalmente o processo de Orochimaru aprendendo e desenvolvendo o ninjutsu de liberação de fogo em sua juventude. Isso era naturalmente benéfico para Ishiro, mas ele não seria capaz de usá-lo em curto prazo. Segurando o pergaminho, Ishiro passou várias horas memorizando-o completamente, até que outro pequeno jutsu de liberação de fogo queimou o pergaminho inteiro. Ishiro não ousou ficar com os pertences de Orochimaru. Além disso, estando em Konoha, ele não ousou carregar nenhum item relacionado a ninjas. Depois de examinar os arredores com os olhos mais uma vez e confirmar que não havia mais nada de valor, Ishiro se virou e saiu do porão. Desta vez, Ishiro realmente partiu.
Após usar a técnica de movimentação subterrânea para retornar à casa de Orochimaru na superfície, Ishiro mais uma vez confiou na habilidade de reconhecimento do olho da mente para voltar sorrateiramente à taverna. Embora a noite tenha tido algumas pequenas reviravoltas, o resultado foi satisfatório. Ishiro havia obtido insight sobre ninjutsu que poderia usar para desenvolver a liberação de fogo no futuro. Ele também havia obtido vários genjutsus de referência para a vila. No dia seguinte, Ishiro vagou novamente por uma área relativamente remota da vila de Konoha. Ao se aproximar do território do clã Uchiha, Ishiro diminuiu o passo deliberadamente, mas, infelizmente, desta vez ainda não encontrou Uchiha Izumi ou Uchiha Sakai. Após retornar à taverna antes do anoitecer, Ishiro sentiu-se um pouco ansioso. Amanhã seria o último dia. Deveria entrar diretamente no território do clã Uchiha? A única pessoa do clã Uchiha com quem Ishiro tinha receio era Fugaku Uchiha. Ishiro não tinha certeza se Fugaku estava no território Uchiha durante o dia ou na sede da polícia. Mas Ishiro não ousou correr o risco. Para um garoto Uchiha, Ishiro estava disposto a correr o risco. Mas a probabilidade de Fugaku estar no território do clã não era pequena. O risco era grande demais, e Ishiro não conseguia se decidir. Naquela noite, Ishiro foi ao território do clã Senju. O clã Senju já havia se integrado a Konoha. A única ninja ainda ativa no mundo ninja sob o nome Senju era Tsunade. Portanto, o chamado território do clã Senju era na verdade apenas um pátio relativamente grande. Também não havia ninguém lá dentro. Ishiro entrou sem causar comoção. Mas o que fez Ishiro franzir a testa foi que o interior estava muito limpo. Além de algumas necessidades diárias, não havia nada extra. Será que Tsunade jogou tudo fora? Recusando-se a desistir, Ishiro vasculhou o pátio meticulosamente e finalmente confirmou que não havia nada de valor ali dentro. Esqueça ninjutsu. Ishiro nem viu nada relacionado a treinamento ninja. Além disso, não havia passagens secretas ou salas escondidas neste território do clã Senju. Esta noite, Ishiro estava destinado a não ganhar nada. O que Ishiro não sabia era que quando Tsunade deixou a vila, havia muitas coisas relacionadas ao treinamento ninja ali. Mas Hiruzen Sarutobi sabia que Tsunade não voltaria tão cedo, então guardou todos os objetos valiosos e relativamente confidenciais em nome de Tsunade. Não tendo conseguido nada do lado de Tsunade, Ishiro pensou em aproveitar a longa noite para visitar a casa de Jiraiya. Mas desta vez, ocorreu um acidente. Através do olho da mente, Ishiro conseguia detectar flutuações de chakra num raio de 200 metros. Assim como Ishiro as evitava deliberadamente, ninjas patrulhas comuns não conseguiam detectá-lo. Mas desta vez, Ishiro não encontrou ninjas patrulhando comuns, ele encontrou o clã Inuzuka. A 300 metros de distância, o outro grupo sentiu seu cheiro e silenciosamente alertou seu mestre. A audição de Ishiro naturalmente não era ruim. Nesse estado de alerta máximo, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Sem qualquer hesitação, Ishiro ativou diretamente o método de estimulação de liberação de relâmpagos e correu na direção oposta ao latido do cachorro na velocidade mais rápida. Depois de serpentear por 500 metros, um esquadrão de patrulha de 3 Chunin passou na frente de Ishiro. Felizmente, o olho da mente descobriu o inimigo com antecedência, e o membro do clã Inuzuka ali parecia não ter dado o alarme ainda. Então os 3 Chunin não estavam em alerta máximo. Diante de 3 pessoas ao mesmo tempo, Ishiro não tinha muitas opções. Não portava armas e não ousava fazer muito barulho. Desamparadamente, ele só pôde usar sua liberação de porcelana, que poderia facilmente expor sua identidade, para transformar dezenas de kunai e transformar os 3 em ouriços antes que pudessem reagir. Então, enquanto coletava as dezenas de kunai transformadas por sua liberação de porcelana, Ishiro avançou novamente. Após correr mais algumas centenas de metros, Ishiro utilizou o jutsu de camuflagem e o jutsu de rocha leve pesada. Flutuando na baixa altitude, retornou rapidamente à taverna. Nesse ponto, a melhor coisa que Ishiro poderia ter feito era deixar Konoha. Mas Ishiro não estava disposto a desistir, ainda se apegando à ideia de tentar a sorte no dia seguinte. Então, no final, Ishiro decidiu correr o risco e ficar em Konoha. Os 3 corpos foram rapidamente descobertos, e Konoha imediatamente entrou em estado de alerta. Um grande número de ninjas habilidosos em reconhecimento foi enviado. Felizmente, Ishiro já havia se livrado de seu cheiro há muito tempo e usou o jutsu para suprimir seu chakra, fazendo-se parecer um civil. A taverna onde Ishiro estava hospedado tinha muitos forasteiros e era um ponto-chave para a investigação e vigilância de Konoha. Não só 4 ondas de ninjas vieram verificar todos, um por um, como o olho da mente de Ishiro também descobriu 8 ninjas rondando a taverna. Entre os 8, 2 eram Jounin e 6 eram Chunin. Esses eram 2 esquadrões ambu completos. No terceiro dia, os presentes na taverna foram obrigados a não sair, e Ishiro só pôde permanecer obedientemente lá dentro. Ishiro não tinha pressa, atrasar um dia não importava, e o adiamento da caravana mercante não o afetou. De manhã, mais 2 grupos de ninjas vieram inspecionar Ishiro e os outros. À tarde, nenhum ninja inspetor apareceu, mas os ambu ao redor não se dispersaram. No quarto dia, Konoha suspendeu as restrições de movimento de todos, mas Ishiro sabia que a força da guarda oculta era ainda maior do que antes. O tempo estava se esgotando, e havia apenas uma chance. Ele iria ao território do clã Uchiha uma última vez. Se ainda assim não houvesse ganhos, Ishiro só poderia voar para longe. Hoje, Ishiro não andou por aí como antes. Tendo passado por um confinamento ontem, estar com vontade de passear hoje seria subestimar demais os ninjas de Konoha. Ishiro foi até uma loja nos arredores de Konoha, comprou alguns materiais para construir uma casa e então caminhou direto para o acampamento do clã Uchiha. Desta vez, Ishiro não hesitou e entrou diretamente no território do clã Uchiha. Com uma invasão inimiga em Konoha, o clã Uchiha não poderia ficar parado.
Fugaku Uchiha provavelmente estaria no comando do quartel-general da Polícia Militar de Konoha. No entanto, Ishiro também não se aprofundou muito. Estar cercado por um grupo de Junins de elite e Junins não era o que Ishiro queria. Depois de entrar no acampamento do clã Uchiha, Ishiro chegou a uma casa em construção e lentamente retirou as coisas que carregava, uma por uma. Muitos membros do clã Uchiha iam e vinham, mas ninguém prestava atenção em Ishiro. Os operários da construção também não olhavam muito na direção de Ishiro. Ishiro ficou ali parado, manuseando a pilha de coisas que havia comprado. Depois de um tempo, ouviu-se ao longe o som de um grupo de crianças brincando. O coração de Ishiro se agitou. Ele pegou algumas de suas coisas e caminhou naquela direção. Ao virar uma esquina, Ishiro de fato viu uma dúzia de crianças brincando com roupas com o símbolo do leque. Parecia que estavam brincando de ninja. Ishiro só precisou de um olhar para reconhecer um garotinho entre eles, que era um de seus alvos, Uchiha Sakai. Respirando fundo, Ishiro acalmou seu coração acelerado e caminhou em direção ao grupo de crianças. Mas um acidente aconteceu naquele momento. Na percepção de sua mente, um Jounin caminhava em direção a eles. Estou exposto? Parece que não. Se estivesse, não deveria ser só um Jounin vindo. Eu matei 3 Chunin silenciosamente ontem à noite. É coincidência? Enquanto tentava adivinhar em seu coração o motivo da aproximação dos Jounin, Ishiro continuou a se aproximar das crianças Uchiha sem mudar sua expressão. Quando Ishiro ainda estava a dezenas de metros das crianças, o Jounin pareceu ter pressentido algo. Ele franziu a testa ligeiramente e olhou na direção de Ishiro. Ishiro praguejou internamente. Então seu pé se torceu e seu corpo caiu naturalmente no chão. Então, os materiais nas mãos de Ishiro caíram no chão com ele. Ishiro rapidamente se levantou do chão e começou a manusear os materiais espalhados. Essa cena foi naturalmente vista pelas crianças e por Jounin. Jounin sentiu que algo estava errado e estava prestes a se aproximar para questionar Ishiro quando uma criança de repente saiu correndo do grupo. A pessoa que veio foi Uchiha Sakai. Ele correu até Ishiro e agilmente começou a ajudá-lo a pegar os materiais. Ishiro sorriu para si mesmo, exatamente como a inteligência disse. Essa cena está me fazendo sentir um pouco culpado. Ao ver o peixe correr em sua direção, Ishiro estendeu a mão e com um leve tapinha, deixou Uchiha Sakai inconsciente, depois o jogou sobre o ombro e correu. O Jounin inicialmente pensou que Uchiha Sakai e Ishiro se conheciam, então hesitou por um momento. Mas no momento em que Ishiro levantou a mão, percebeu que algo estava errado. Mas era tarde demais. Embora tivesse corrido mais rápido que pôde, estava longe demais, e Ishiro já havia conseguido. Capítulo 228. Ishiro e o Jounin do clã Uchiha, um perseguindo e outro fugindo, correram em direção aos arredores de Konoha. A velocidade demonstrada por Ishiro não era alta, e a distância entre ele e o Uchiha Jounin, que o perseguia, diminuía lentamente. Por conta disso, o oponente não enviou imediatamente um sinal de socorro e, como resultado, perdeu a melhor oportunidade de cercar e bloquear Ishiro. Assim que parecia prestes a ser capturado, Ishiro ativou o método de estimulação de liberação de relâmpagos. Então, sob o olhar atordoado do Jounin, ele avançou com uma velocidade muito superior à anterior, correndo rapidamente para fora da vila de Konoha. O Jounin percebeu que havia sido enganado. Formou selos de mão com ambas as mãos, e então uma enorme bola de fogo disparou para o céu. Ishiro, correndo à frente, naturalmente também percebeu. Ele ficou um tanto sem palavras. Será que todos no clã Uchiha vieram com seu próprio sinalizador embutido? No entanto, Ishiro não tinha mais medo de ser exposto naquele momento. Ao atravessar a muralha externa de Konoha, Ishiro sentiu um traço de flutuação de chakra, que deveria ser a barreira. Presumivelmente, instruções já haviam sido emitidas pela equipe sensorial de Konoha. Carregando Uchiha Sakai, Ishiro correu a toda velocidade para longe de Konoha. Konoha, já em estado de alerta, agiu rapidamente e o número de perseguidores atrás de Ishiro aumentou. Estes não eram os mais problemáticos. Havia também muitos ninjas interceptando Ishiro pela frente. Afinal, era perto de Konoha, e a densidade de ninjas patrulhando era muito alta. No início, Ishiro ainda podia contar com seu olho da mente para desviar com antecedência, mas depois ficou cada vez mais difícil. Finalmente, Ishiro foi interceptado por 3 esquadrões de ninjas patrulhando à frente. Felizmente, a força dos 3 esquadrões não era grande. Nos 2 esquadrões diretamente à frente e à direita de Ishiro, havia de 2 a 3 Chunin cada, enquanto o esquadrão à sua esquerda tinha um Chunin liderando 3 Genin. Sem tentar ser um herói, Ishiro mudou de direção e correu rapidamente para a frente esquerda. Ishiro carregou Uchiha Sakai nas costas e, em seguida, formou selos de mão com ambas as mãos. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Uma bola de fogo com mais de 10 metros de diâmetro rolou para a frente. O esquadrão de 4 homens com apenas um Chunin sabia que não conseguiria resistir. Eles não persistiram e, em vez disso, abriram caminho. Ishiro passou pela interceptação suavemente. Mas isso era apenas o aperitivo. Ishiro encontrava constantemente ninjas patrulhando e esquadrões ninja realizando missões nas proximidades. Ishiro escolhia se esconder se pudesse e, se não pudesse, encerraria a luta rapidamente. Embora o processo tenha sido tranquilo, sua velocidade acabou diminuindo. E depois de derrotar equipe após equipe de ninjas patrulheiros, ele finalmente encontrou um oponente difícil. 200 metros à frente de Ishiro, no limite do que seu olho da mente conseguia sentir, 12 fontes de chakra surgiram de repente. Entre as 12, havia 3 Junins, e o restante eram Chunins. Ishiro franziu a testa. Que situação era essa? 3 esquadrões Ambu completos?
Quando a Anbu de Konoha o ultrapassou, o caminho que Ishiro seguiu após ser exposto era geralmente uma linha reta, com apenas pequenos desvios. Embora sua velocidade tivesse diminuído um pouco, não foi muito. Se um ou dois ninjas habilidosos em velocidade o tivessem ultrapassado, Ishiro poderia aceitar. Mas 3 esquadrões Anbu completos aparecerem tão repentinamente era estranho. Com a força quase Kage de Ishiro, mais a explosão de velocidade do método de estimulação de liberação de relâmpagos, deveria ser impossível para os Anbu de Konoha ficarem na frente dele, a menos que esses Anbu já estivessem à frente de Ishiro. Mas se por acaso houvesse um esquadrão Anbu em missão por perto, Ishiro entenderia. 3 aparecerem ao mesmo tempo, isso não era normal. Será que Konoha havia estabelecido uma rede de interceptação nos arredores da vila? Impossível. Konoha era tão grande, para estabelecer interceptações em todos os lugares, quantos Anbu teriam que despachar? Valeria a pena para um infiltrado de origem desconhecida? O que Ishiro não sabia era que isso, na verdade, era azar dele. Ele havia escolhido deixar Konoha na direção do território do clã Uchiha, e os superiores de Konoha haviam especificamente organizado uma rede de segurança naquela área. Konoha não havia organizado essa espera por Ishiro, mas sim para evitar que o clã Uchiha desertasse. Afinal, o clã Uchiha estava bem na fronteira de Konoha. Se o clã Uchiha decidisse partir secretamente, os superiores de Konoha talvez não conseguissem descobrir a tempo. Ishiro não sabia de nada disso. Era informação que espiões não conseguiam acessar. Então, Ishiro se jogou de cabeça nessa rede de segurança. Felizmente, essa rede tinha acabado de ser armada e não era densa. Agora, 3 esquadrões da Anbu apareceram diante de Ishiro. Se tivesse esperado mais um mês, Ishiro teria que enfrentar pelo menos 5 esquadrões da Anbu. 3 esquadrões Anbu, não é? Ishiro distinguiu cuidadosamente os atributos de chakra desses Anbu novamente. Ótimo, não havia chakras particularmente estranhos. Não deveria haver nenhum membro do clã ninja. Embora tivesse obtido a linhagem do clã Uchiha, Ishiro não se importava nem mesmo se fosse exposto. Konoha não começaria uma guerra por algo assim. No máximo fariam Iwagakure sangrar um pouco, o que era um bom negócio. Mas como sua identidade ainda não havia sido exposta, ele ainda tinha que tentar e ver se conseguia passar pela interceptação sem usar o ninjutsu único de Iwagakure. Enquanto avançava, Ishiro formou selos de mão e lançou um clone de água. Então, o corpo principal e o clone de água atacaram juntos. Liberação de água, onda de água furiosa. Liberação de relâmpago, cipó relâmpago. 2 ninjutsus de nível B. A liberação de água dispensa explicações. Esta liberação de relâmpago, cipó relâmpago foi criada por Ishiro modificando ligeiramente o jutsu guia de relâmpagos de nível C. Não tinha outra utilidade e era especificamente para executar ninjutsu combinado com a liberação de água. Os 2 ninjutsus de nível B, lançados por Ishiro sem levar em conta o consumo de chakra, tinham um poder próximo ao de nível A. Quando combinados, seu poder excedia em muito de um ninjutsu de nível A normal. Claro, Ishiro não esperava que esse ataque derrotasse os ninjas que o interceptavam. Os Anbu não eram tão fáceis de lidar. O objetivo de Ishiro era interceptar o ninjutsu em grupo do oponente. Como esperado, a tática do oponente era a mesma de Ishiro, lançar uma onda de ninjutsu combinado à distância. Entre os 12 participantes, 5 participaram de um ninjutsu combinado de vento e fogo. Entretanto, embora o oponente tivesse mais pessoas, o poder final do ninjutsu deles era menor do que o ninjutsu combinado lançado por Ishiro sozinho. Depois que o ninjutsu combinado de água e relâmpago de Ishiro dispersou o ninjutsu combinado de vento e fogo do oponente, ele ainda tinha poder para atacar. Isso forçou o oponente a cancelar seu plano original de continuar o ataque e adotar uma postura defensiva. 2 paredes de terra se ergueram do chão, bloqueando o ninjutsu combinado bastante enfraquecido. De acordo com a tática normal de um indivíduo forte contra um grupo de oponentes mais fracos, Ishiro deveria ter corrido para as fileiras inimigas naquele momento, interrompido sua formação e então eliminado um por um. A Anbu de Konoha também estava preparada para isso. Tendo perdido a iniciativa, agora esperavam que Ishiro agisse. Mas Ishiro não se aproximou precipitadamente. Incapaz de expor sua Kekkei Genkai, a maior vantagem que Ishiro tinha era a velocidade de seu selo de mão. Então, quando os Anbu de Konoha, atrás do muro de terra, haviam bloqueado a combinação de ninjutsu e ainda estavam tentando adivinhar de que direção Ishiro viria, a próxima onda de ataques de ninjutsu de Ishiro chegou. Ninjutsu de liberação de água de rank A, técnica de corte de água. Este foi o único ninjutsu de rank A completamente original de Ishiro. Raramente foi usado após seu desenvolvimento bem-sucedido, e todos os inimigos que o viram foram silenciados. A técnica de corte de água era o ninjutsu de nível A mais forte de Ishiro porque, embora fosse um ninjutsu de grupo, seu alcance era pequeno e podia ser usado como um ninjutsu de ataque a alvo único. E, no entanto, a técnica de corte de água era de fato um ninjutsu de grupo, mais adequado para lidar com inimigos em formação densa com sua linha de visão bloqueada, como aqueles à sua frente. Do lado dos Anbu de Konoha, a parede de terra atrás da qual eles estavam se escondendo foi repentinamente perfurada por um fio de água. Todos ficaram surpresos e, em seguida, secretamente se alegraram pelo fato de o fio de água ter errado. O ponto onde o fio de água perfurou a parede de terra estava ainda mais à esquerda da pessoa mais à esquerda. Mas assim que se sentiram aliviados, ocorreu uma mudança repentina. O fio de água cortou-se horizontalmente a uma velocidade extremamente rápida. Esse movimento pegou todos desprevenidos. Todas as 12 pessoas foram envolvidas por esse ataque. Os 3 na extrema direita reagiram a tempo e estavam longe o suficiente para se esquivar por pouco. Os 9 restantes foram todos atingidos. Entre os 9, com exceção de um Jounin que deu um passo mais
mais rápido e perdeu apenas uma perna, os outros 8 foram todos cortados ao meio na cintura. Ishiro não ficou surpreso com o resultado. Esse tipo de situação poderia ocorrer se um ninja não entendesse a inteligência do inimigo. E a técnica de corte de água de Ishiro havia sido especialmente aprimorada em poder. Este único ataque consumiu 100 a do chakra de Ishiro. Se fosse ele quando era um Jounin de elite, jamais o teria desperdiçado dessa forma. Mas o efeito também foi óbvio. Os 4 restantes perderam a coragem e não representavam mais uma ameaça para Ishiro. Quando Ishiro estava prestes a usar mais alguns ninjutsus para eliminar os Zambu restantes, ele de repente sentiu uma enorme fonte de chakra vindo de trás dele. Sem ousar hesitar, Ishiro ativou o método de estimulação de liberação de relâmpagos, instantaneamente contornou os Zambu restantes e continuou a recuar para longe. Essa quantidade de chakra, esse chakra tão frio, será que é Fugaku Uchiha? Ele se recuperou tão rápido? Depois de pensar por um momento, ainda correndo, Ishiro criou um clone de água. A pessoa que veio era de fato Fugaku Uchiha. Ele havia saído do quartel-general da polícia após ver o grande sinal da bola de fogo. A posição da grande bola de fogo anterior era próxima ao novo território do clã Uchiha. Fugaku estava um tanto preocupado com os membros de seu clã, então não notificou seus subordinados e correu sozinho. Quando Fugaku chegou ao local onde os Zambu haviam acabado de interceptar Ishiro, seu olhar escureceu. Ele rapidamente entendeu o que havia acontecido ali e também adivinhou o motivo pelo qual aqueles Zambu haviam aparecido ali. Esse assunto foi mais doloroso para Fugaku Uchiha do que Ishiro sequestrando uma criança de seu clã. A aldeia já está se protegendo contra nós como se fossemos inimigos. Fugaku olhou para os 4 Zambu restantes com uma expressão inescrutável e proferiu 2 palavras entre os dentes. Relatório. Os Zambu restantes não ousaram esconder nada sobre o assunto. Um dos Zambu ilesos disse imediatamente, só um inimigo levou um menino. Habilidoso em ninjutsu. Usa ninjutsu combinado de liberação de água e relâmpago. Suspeito de conhecer o método de estimulação de liberação de relâmpago. Possui um jutsu de liberação de água em grupo muito poderoso. Foi esse movimento que derrubou nossos homens. Fugaku não disse nada. Passou pelas poucas pessoas e seguiu na direção que Ishiro havia deixado. Pouco tempo depois, Fugaku encontrou o clone de água deixado por Ishiro. Fugaku, com seu Sharingan de 3 Tomoe ativado, rapidamente julgou por experiência que aquele não era o corpo real de Ishiro. Quando ele estava prestes a acabar com isso rapidamente, o clone de água de Ishiro falou. Senhor Fugaku, é possível deixar ao clã Uchiha um caminho para sobreviver? Fugaku se moveu rapidamente. Assim que Ishiro terminou de falar, ele já havia socado e destruído o clone de água de Ishiro. No entanto, após destruir o clone de água de Ishiro, Fugaku não o perseguiu imediatamente. Ele ficou parado no local, pensando em silêncio por um momento, depois se virou e voltou para a vila de Konoha. Se não tivesse encontrado aquele Zambu agora, Fugaku não teria ficado tão comovido com a única frase de Ishiro. Mas com a questão do Zambu monitorando e protegendo-os ainda fresca em sua mente, Fugaku teve que levar as palavras de Ishiro a sério. Depois de caminhar de volta por um tempo, Fugaku encontrou os ninjas que os perseguiam, entre os quais estavam membros do clã Uchiha e também ninjas comuns de Konoha. Todos ficaram um tanto perplexos ao ver Fugaku retornando sozinho. O Jounin que inicialmente havia rastreado Ishiro e então acionado o sinal do jutsu de fogo se adiantou e perguntou cuidadosamente, Lorde-chefe do clã, Sakai foi encontrado? Fugaku Uchiha olhou para ele, depois para os outros ninjas não muito distantes, seu olhar se demorando no ambu entre eles por um instante. Então disse fracamente, perdi o rastro. Estamos voltando para a vila. O Jounin ficou perplexo e quis dizer algo, mas se conteve. Então, os membros do clã Uchiha seguiram seu líder de volta para Konoha. Os ninjas restantes se entreolharam, sem entender por que Fugaku havia parado a perseguição. Finalmente, após uma discussão, os Zambu continuaram a perseguição, enquanto os outros ninjas retornaram à vila para reportar ao terceiro. Capítulo 229. Depois de escapar da interceptação da Ambu de Konoha, Ishiro estava viajando a toda velocidade usando o jutsu Pedra Leve Pesada. A velocidade do jutsu da pedra leve, pesada não se comparava à técnica de cintilação corporal, muito menos ao método de estimulação de liberação de relâmpagos. Mas sua vantagem era a furtividade. Voando em baixa altitude não era fácil deixar rastros. Se Fugaku Uchiha o tivesse perseguido diretamente, Ishiro não tinha certeza se conseguiria escapar. Mas para Ambu de Konoha, não seria fácil encontrar o rastro de Ishiro depois de ele ter desaparecido por algum tempo. Então, depois de persegui-los por um tempo, os Ambu de Konoha perderam completamente o rastro de Ishiro. Indefesos, só lhes restava retornar para Konoha. Ishiro não tinha certeza de quais ações Hiruzen Sarutobi tomaria após a notícia chegar a Konoha. Nem sabia quais métodos Fugaku Uchiha usaria para lidar com os superiores de Konoha posteriormente. Ishiro ficou um tanto aliviado por Fugaku não ter perseguido. Poucos no mundo ninja ousariam enfrentar um Mangekyou Sharingan com habilidades desconhecidas. Na história original, Fugaku não fez um único movimento até o dia de sua morte. As habilidades de seu par de Mangekyou Sharingan e seu paradeiro tornaram-se um mistério. Após confirmar sua segurança, Ishiro foi até uma vila não muito longe de Konoha. Era uma base que Ishiro havia estabelecido antes de entrar em Konoha. Seus pertences pessoais estavam todos guardados ali. Embora a maior confiança de um ninja em batalha seja ele mesmo e seu chakra, uma arma útil também faz parte da força de um ninja. Ishiro ainda não era forte o suficiente para dominar o mundo ninja sem depender de ajuda externa. Temporariamente seguro e com seu equipamento de volta em suas mãos, Ishiro finalmente acordou Uchiha Sakai, a quem ele havia nocauteado e levado embora.
Uchiha Sakai ainda estava um pouco atordoado. Afinal, ele ainda não havia entrado oficialmente na Academia Ninja e só havia recebido educação de iluminação dentro do clã Uchiha. Embora os requisitos educacionais de um grande clã ninja fossem altos, sua idade e experiência eram o que eram. Uchiha Sakai ainda não havia percebido que havia sido sequestrado. Sua memória ainda estava travada no momento em que ele estava ajudando Ishiro a pegar as coisas. Ishiro não fez rodeios e disse diretamente: Uchiha Sakai, parabéns por ter sido capturado por mim. O garotinho ficou atordoado por um momento. Ele foi capturado? Como ele foi capturado assim tão fácil? Seria essa uma nova maneira de jogar o jogo ninja? Demorou um pouco para ele reagir. Uchiha Sakai então assumiu uma postura defensiva e disse: Você não é um ninja da aldeia? Quem é você? Ishiro não riu da lentidão de Uchiha Sakai, dizendo: Meu nome é Ishiro. Sou um conselheiro de Vagakuri, a vila oculta nas pedras, no país da terra. Terra da Terra? Uchiha Sakai não havia estudado sistematicamente a história e a geografia do mundo ninja. Ele só ocasionalmente ouvirá algumas coisas sobre o mundo ninja dos anciões de seu clã. Mas como o clã Uchiha estava de frente para o país da água, Uchiha Sakai ainda estava ciente de Kirigakuri, a vila oculta na névoa. Entretanto, Uchiha Sakai sabia muito pouco sobre Vagakuri por causa do país da terra, que havia se retirado da guerra logo no início. Ishiro não ficou surpreso. Tratava-se de um garoto simplório como Obito. O relatório de inteligência afirmava claramente que este Uchiha Sakai não possuía alta inteligência nem talento para treinamento. Ishiro estendeu a mão, ignorando a resistência de Uchiha Sakai, pressionou sua cabeça e o fez sentar. Então disse: Ainda é cedo. Deixe-me contar sobre a situação no mundo ninja e sua própria situação. Existem muitos países no mundo ninja. Entre eles, existem apenas 5 grandes nações: a Terra do Fogo, a Terra da Terra, a Terra da Água, a Terra do Vento e a Terra do Relâmpago. Entre eles, o seu país do fogo é poderoso. Ao ouvir Ishiro dizer isso, uma expressão orgulhosa apareceu no rosto de Uchiha Sakai. Ishiro continuou: Você sabe como as 5 grandes nações surgiram? Uchiha Sakai sabia um pouco sobre isso e imediatamente disse: Foi estabelecido pelo Senhor Primeiro Hokage e pelo ancestral do nosso clã Uchiha, Senhor Madara Uchiha. Juntos, Ishiro assentiu e disse: Exatamente. A vila de Konoha foi de fato fundada por aqueles 2 que você mencionou. Eles garantiram as terras agora prósperas da Terra do Fogo. Mas eles só fundaram a vila de Konoha. Outras vilas ocultas também têm seus próprios heróis. Por exemplo, nossa Vagakuri foi fundada por nosso Senhor Primeiro Tsuchikage. Uchiha Sakai parecia ter esquecido que Ishiro ainda era um inimigo e assentiu com um olhar de compreensão parcial. Ishiro continuou: O primeiro Hokage foi Hashirama Senju, o segundo Hokage foi seu irmão mais novo, Tobirama Senju, e o terceiro Hokage é o discípulo do segundo Hokage, Hiruzen Sarutobi. Por que o cargo de Hokage não foi para Madara Uchiha, cujas contribuições não foram menores que as de Hashirama Senju? Por que não foi para o seu clã Uchiha? Uchiha Sakai respondeu imediatamente: O quarto Hokage definitivamente será um Uchiha. O chefe do nosso clã, Lord Fugaku, definitivamente se tornará o quarto Hokage. Ishiro olhou para o agitado Uchiha Sakai e disse: Então você sabe por que o território do seu clã foi repentinamente movido do centro da vila de Konoha para o canto remoto onde está agora? Uchiha Sakai ficou em silêncio. Sendo do clã Uchiha, como ele não ouviu as reclamações dos anciões do clã? Depois de um tempo, ele continuou: A vila tem um mal-entendido sobre o nosso clã Uchiha agora, mas esse mal-entendido será esclarecido mais cedo ou mais tarde. Ishiro sorriu e disse: Então você ousa apostar comigo? Aposto que seu mal-entendido não será esclarecido, e aposto que o quarto Hokage não será um Uchiha. Impossível. Não tente semear a discórdia. Eu não vou cair nessa. Uchiha Sakai gritou animadamente para Ishiro. Ishiro examinou os arredores com o olho da mente e não encontrando movimento, continuou: Que tal assim? Você vai para a nossa Academia Ninja de Vagakuri. Depois de se formar e se tornar um genin, se o quarto Hokage for um Uchiha, ou se o seu clã Uchiha voltar para o centro de Konoha, então eu prometo deixá-lo retornar para Konoha. Mas você tem que me prometer que estudará muito na Academia Ninja e não revelará sua identidade como membro do clã Uchiha. Originalmente, Ishiro queria dizer que se até então, o quarto Hokage não fosse um Uchiha e o clã Uchiha não tivesse retornado ao centro de Konoha, então Uchiha Sakai teria que se juntar a Vagakuri. Mas após hesitar, ele não disse. O rosto de Uchiha Sakai se iluminou ao ouvir isso. Sério? Você vai manter sua palavra? Ishiro assentiu e disse: Claro, eu não chegaria ao ponto de mentir para uma criança como você. Além disso, meu único pedido é que você estude. Não estou pedindo informações sobre Konoha ou clã Uchiha, nem estou pedindo que você faça algo por Vagakuri. Você não está perdendo. Uchiha Sakai hesitou por um momento e então disse: Tudo bem, eu prometo. Ishiro sorriu para si mesmo. Que bom que você concorda. Daqui a alguns anos, quando você se formar, é difícil dizer se o clã Uchiha ainda existirá no mundo ninja. Ishiro criou um clone de água, que saiu para buscar comida. Após o anoitecer, Ishiro lançou o jutsu da rocha leve, pesada em si mesmo e em Uchiha Sakai, e também usou o jutsu da camuflagem em si mesmo. Então Ishiro pegou Uchiha Sakai e deixou o País do Fogo, voando de volta para Vagakuri. Quando Onoki soube que Ishiro havia retornado, ficou um tanto perplexo. Mas quando soube que Ishiro havia trazido de volta uma criança Uchiha, a perplexidade de Onoki se transformou em êxtase. Onoki imediatamente providenciou para que Anbu criasse uma nova identidade para Uchiha Sakai. É claro que seu nome não poderia mais ser Uchiha Sakai. Onoki lhe deu um nome na hora. Ele seria chamado de Ryoten Binshuko.
Onoki deu ao Uchiha Sakai seu próprio sobrenome na esperança de que os ninjas e civis de Iwagakure fossem mais amigáveis com ele depois de ouvir seu nome, para que ele tivesse um sentimento de pertencimento a Iwagakure. O nome Shuko, ressurgimento, surgiu porque, influenciado por Ishiro ao longo dos anos, Onoki também sentia que os dias do clã Uchiha em Konoha não seriam fáceis. Eles poderiam até mesmo declinar. Então ele esperava que o garoto pudesse reconstruir a glória do clã Uchiha em Iwagakure. Uchiha Sakai. Não, ele deveria se chamar Ryotenbin Shuko agora. Não gostava desse nome, mas não importava. Ele o mudaria de volta mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira. Ryotenbin Shuko seria criado por Onoki a partir de agora. Ishiro imaginou que Onoki provavelmente faria uma lavagem cerebral nele. No entanto, nada disso preocupava Ishiro por enquanto. Temendo que Onoki aproveitasse a oportunidade para mantê-lo na vila, Ishiro fugiu após explicar o assunto. Toda a atenção de Onoki estava agora na criança, Ryotenbin Shuko, e ele não se importava com a partida de Ishiro. Depois de conversar um pouco com Shuko e concordar prontamente com a aposta entre ele e Ishiro, Onoki convocou seus 3 conselheiros novamente para explicar a situação. Depois de deixar o escritório do Tsuchikage, Ishiro correu direto para a Terra da Água sem um momento de descanso. Entre os 5 grandes países Shinobi, a Terra da Água era a única nação insular, composta por mais de uma dúzia de ilhas de médio a grande porte e inúmeras ilhotas pequenas. O vapor de água abundante na Terra da Água deu aos ninjas da névoa um ambiente muito adequado para praticar a liberação de água. Esta foi a primeira vez de Ishiro na Terra da Água. Como um ninja cujo atributo principal era a água, Ishiro gostava muito do ambiente local. Após entrar na Terra da Água, Ishiro vestiu um uniforme da Ambu da Névoa. Ishiro não contatou precipitadamente os espiões de Iwagakure no País da Água porque, a julgar pelas notícias enviadas pelos espiões, eles ainda não sabiam que Konoha havia feito um movimento. Ishiro temia que contatar os espiões precipitadamente os expusesse e sentia que as informações que haviam coletado não eram abrangentes o suficiente. Então Ishiro decidiu realizar seu próprio reconhecimento primeiro. Ishiro não estava preocupado com o andamento das negociações entre o País da Água e o País do Relâmpago naquele momento. Os superiores de Iwagakure, com experiência em negociações com Sunagakure, sabiam que se 2 países pretendessem se aliar, seria muito difícil que outros interferissem. O que preocupava Ishiro era Konoha, que queria se esconder nas sombras durante o incidente. Antes de entender os movimentos de Konoha, Ishiro não queria entrar no olho do furacão muito cedo. O ponto de encontro dos 2 países era uma ilha de médio porte pertencente ao País da Água. Como as informações revelavam que o nível de contato entre os 2 lados era relativamente alto, poderia haver ninjas poderosos ou pessoas habilidosas em reconhecimento. Então Ishiro não foi diretamente para aquela ilha, mas primeiro explorou as ilhas grandes e pequenas ao redor. Depois de explorar apenas 4 ou 5 ilhas pequenas, Ishiro percebeu que algo estava errado. O objetivo original de Ishiro era encontrar vestígios dos ninjas de Konoha. Namikaze Minato e Jiraiya não deixariam rastros para Ishiro seguir, mas era impossível para os subordinados que eles trouxeram não deixarem rastro algum. Então Ishiro queria encontrar alguns sinais de ninjas de Konoha nas ilhas externas do País da Água, mas ele não encontrou nenhum ninja de Konoha. Em vez disso, Ishiro encontrou ninjas da névoa. Esta era a Terra da Água, então encontrar ninjas da névoa não era um problema. Mas encontrar um grande contingente de ninjas da névoa não era normal. Capítulo 230. Ishiro explorou 5 ilhas em sequência. 3 delas lhe pareceram inapropriadas, então ele acabou não desembarcando nelas. Usando o jutsu de camuflagem e o jutsu de pedra leve pesada, Ishiro descobriu vestígios de um grande número de ninjas reunidos ao redor das pequenas ilhas. Essas ilhas também têm navios chegando para entregar suprimentos. Os ninjas de Konoha estão em uma missão transfronteiriça. É impossível para eles terem suprimentos nessa escala. Então só podem ser os ninjas da névoa, Ishiro supôs consigo mesmo. Ishiro já havia passado muito tempo na fronteira do País da Terra e depois de se tornar um oficial de alto escalão, passou a entender as defesas normais do País da Terra. Assim pôde perceber à primeira vista que a mobilização dos ninjas da névoa era anormal. Essas poucas ilhas pequenas não ficavam muito distantes umas das outras. Se os ninjas da névoa tivessem estabelecido uma base de defesa de fronteira em larga escala em uma das ilhas, Ishiro entenderia. Mas o fato de eles estarem tão próximos e ainda assim terem um grande número de ninjas reunidos era algo que Ishiro não conseguia compreender. Os ninjas da névoa estão se protegendo contra Konoha? Isso não deveria estar certo. A névoa tem a vantagem de jogar em casa. Não há necessidade de dispersar suas forças principais e escondê-las nas ilhas vizinhas. A névoa poderia ter mobilizado abertamente suas forças principais na ilha onde está negociando com a nuvem. Já que escolheram se esconder, eles não devem querer que um certo grupo saiba. Mas contra quem a névoa está tentando se proteger? Pensando nisso, Ishiro teve a sensação de que havia avaliado mal a situação. De acordo com a primeira reação de Ishiro, a névoa devia estar protegendo Konoha. Mas Konoha, assim como Ishiro, agia em segredo e, inevitavelmente, explorava os arredores repetidamente. Embora os ninjas da névoa estivessem escondidos, Ishiro sozinho conseguiu descobrir facilmente que algo estava errado. Konoha havia até enviado uma grande força, então era ainda mais impossível que fossem enganados. Então, quem era o alvo com quem a névoa queria lidar? Quando sua linha de pensamento chegou a esse ponto, Ishiro teve um choque de inspiração. Seriam os ninjas da nuvem? Este assunto precisa ser esclarecido. Ishiro se decidiu. Este assunto dizia respeito à situação de todo mundo ninja. Se a névoa e Konoha tivessem se aliado, seria um desastre para Iwagakure. A Konoha atual não era como era no início de Shippuden, onde Minato e sua esposa morreram no incidente da Kyuubi. Os Uchiha foram aniquilados. O terceiro estava velho.
Tsunade estava aleijada pela hemofobia, Orochimaru desertou e Jiraiya deixou a vila para procurar o rastro de seu companheiro, deixando Konoha apenas com Danzou, que cobiçava a posição de Hokage. Naquela época, mesmo com sua aliança com a areia, Konoha apenas mantinha seu status de hegemonia do mundo ninja. A atual Konoha fervilhava de indivíduos poderosos. Se aliassem à névoa, poderiam atropelar as outras 4 grandes nações. Depois de pensar um pouco, Ishiro primeiro seguiu um navio que estava retornando após entregar suprimentos ao seu local de origem. Havia ninjas a bordo, então Ishiro não agiu precipitadamente. Ele seguiu o navio até uma ilha de tamanho médio e só então encontrou a oportunidade de lançar um genjutsu em um tripulante civil. Já se passaram mais de 10 dias? Ishiro murmurou para si mesmo. Ishiro soube por este ponto de abastecimento que essas pessoas estavam entregando provisões para as ilhas há mais de 10 dias. Havia cerca de uma dúzia dessas pequenas ilhas e pela quantidade de suprimentos, cada ilha tinha entre centenas e milhares de ninjas. Após obter essas informações, Ishiro não conseguiu mais ficar parado. Ele precisava reunir o máximo de informações possível. A névoa estava planejando um grande movimento, e Ishiro precisava reagir a tempo. Ishiro encontrou vários dos ninjas de inteligência mais importantes de Wagakure no País da Água. Após algumas investigações e análises, ele sentiu que era tarde demais. Porque a névoa e a nuvem já haviam concluído suas negociações de aliança e estavam apenas esperando que os oficiais de alto escalão de ambos os lados se reunissem e assinassem o tratado. E a assinatura oficial pelos altos funcionários de ambos os lados seria amanhã. Ishiro olhou para o céu que estava prestes a clarear, suspirou, levantou-se e seguiu na direção da Ilha da Aliança mencionada pelo ninja da inteligência. Combinando as informações recém-obtidas, Ishiro basicamente confirmou que o alvo da névoa dessa vez era a nuvem. A chamada negociação de aliança era apenas uma isca. Para lidar com a nuvem, a névoa até contatou Konoha proativamente. Por um momento, Ishiro não entendeu por que a névoa estava mirando na nuvem, mas Ishiro sabia que se opor a Konoha era sempre a coisa certa a fazer. Não importa o que a névoa estivesse pensando, o plano de Konoha não deveria prosseguir sem problemas. Quando Ishiro sobrevoou a ilha, a batalha já havia começado. Ishiro se escondeu no ar e com uma breve observação, compreendeu a situação. Era mais ou menos como Ishiro havia deduzido das informações. Konoha estava unindo forças com a névoa para sitiar a nuvem. A batalha já deveria ter durado algum tempo antes da chegada de Ishiro. Dos ninjas da nuvem inicialmente sitiados, restava apenas o terceiro Raikage. Os guardas e o pessoal de negociação que vieram com o terceiro Raikage foram todos mortos em batalha. Olhando atentamente, as pessoas envolvidas com o terceiro Raikage ali perto eram Namikaze Minato, Jiraiya e um velho de cabelos grisalhos. A identidade do velho era clara. Por suas vestes, era possível perceber que se tratava do terceiro Mizukage. O terceiro Mizukage foi mencionado pouquíssimas vezes na história original. Ishiro sabia apenas que essa pessoa era muito velha. Em termos de antiguidade, ele deveria ser superior aos Kage de terceira geração como Onoki. Agora que Ishiro viu o terceiro Mizukage, estimou que sua idade não deveria ser inferior à dos 2 conselheiros aposentados de Wagakure. O terceiro Raikage não tinha intenção de se envolver muito com eles. Ele estava ativando seu modo de chakra de liberação de relâmpagos e tentando ao máximo escapar. Olhando do céu, Ishiro podia ver um fluxo constante de ninjas circulando naquela direção, não muito longe. Com uma estimativa aproximada, Ishiro sabia que o número total definitivamente não era inferior a 8.000. Entre esses 8.000, a maioria eram ninjas da névoa, mas também havia alguns de Konoha. A névoa estava mobilizando tropas dentro de seu próprio país. Ishiro entendia como eles conseguiam enganar o pessoal de inteligência de vários grupos. Mas como Konoha mobilizou tantas tropas sem que outros países percebessem? Por que Wagakure não recebeu nenhuma notícia? Pensando nisso, um arrepio percorreu a espinha de Ishiro. Se Konoha usasse o mesmo método para mobilizar tropas para um ataque surpresa ao país da Terra, sua própria vila conseguiria responder a tempo? No entanto, não era hora de pensar no problema. Ishiro queria muito sabotar as operações de Konoha, mas conhecia seus próprios limites. Mesmo que ele se juntasse à briga, os 3 indivíduos de nível Kage de Konoha e da névoa precisariam poupar apenas uma pessoa para lidar com ele. Nesse caso, o destino do terceiro Raikage não mudaria, e Ishiro poderia até mesmo ser morto. Depois de pensar um pouco, Ishiro voou rapidamente na direção da Terra do Relâmpago. Quando os Kage de ambos os lados participavam de uma cerimônia de aliança, não podiam trazer muitos ninjas, mas poderia haver uma grande força seguindo atrás. Independentemente de ser útil ou não, era bom ir e passar uma mensagem. Desta vez, Ishiro não voou por muito tempo. Logo avistou outro campo de batalha à distância. Diferentemente da batalha que sitiou o terceiro Raikage, este campo de batalha foi um confronto de larga escala entre 2 exércitos. Em uma área marítima, os lados nuvem e névoa lutavam ferozmente, seja confiando em grandes navios ou permanecendo na superfície do mar. O lado da nuvem, com cerca de 3.000 homens, estava suprimindo os 2.000 da névoa. À primeira vista, a nuvem tinha uma grande vantagem. Mas Ishiro também havia participado de uma grande guerra e podia ver à primeira vista que a nuvem levaria um tempo considerável para alcançar uma vitória completa. Afinal, era no mar, o território da névoa. Quando a nuvem venceu, era difícil dizer quantas pessoas estariam para apoiar o terceiro Raikage. E era ainda mais difícil dizer se o terceiro Raikage ainda estaria vivo até então. Ishiro baixou a altitude e observou atentamente, descobrindo que o poder de combate de alto nível de ambos os lados era equivalente. Do lado da nuvem estavam Killer Bee e A. Do lado da névoa, Yagura Karatashi lidava com A, e havia outro ninja com flutuações anormais de chakra.
Como essa pessoa já havia aparecido no campo de batalha da Terra dos Redemoinhos antes, Ishiro tinha informações sobre ele, o Jinchuriki de Três Caudas. No entanto, o uso que essa pessoa fazia do poder do Três Caudas era muito inferior ao de Killer Bee. Ele era constantemente reprimido por Killer Bee, e pelo visto, poderia enlouquecer a qualquer momento. Ishiro pensou por um momento e de repente teve uma ideia. Liberação de porcelana, chuva de kunai. Ishiro usou a Kekkei Genkai que poderia provar sua identidade, lançando uma onda de kunai de pedra solidificada no Jinchuriki do Três Caudas que estava enredado com Killer Bee. Entretanto, Ishiro estava longe, e era um tanto difícil ferir o Jinchuriki de Três Caudas com esta Kekkei Genkai que ele não praticava muito. Uma grande quantidade de chakra da besta com cauda irrompeu do corpo do Jinchuriki de Três Caudas, formando uma enorme cauda que se lançou com força contra a kunai que preenchia o céu. A chuva de kunai formada pelo consumo de uma grande quantidade de chakra por Ishiro se dissipou de uma só vez. No entanto, o movimento de Ishiro não foi sem efeito. Killer Bee aproveitou a oportunidade, também liberando o chakra do Oito Caudas, e desferiu um golpe pesado no Jinchuriki do Três Caudas, parcialmente transformado. Quando Killer Bee estava prestes a aproveitar a oportunidade, a voz de Ishiro veio do céu. Jinchuriki do Oito Caudas, vou levá-lo para salvar seu terceiro Raikage. Junto com a voz de Ishiro surgiu uma plataforma voadora de cerca de 1 metro de diâmetro, formada de lama solidificada, que pousou rapidamente na frente de Killer Bee. Killer Bee não subiu na plataforma diretamente, mas se virou para olhar para irmão mais velho idiota, devo ir ou não? Respondam rápido. Naturalmente também ouviu as palavras de Ishiro. O ritmo de sua batalha com Yagura Karatashi também parou, e ele imediatamente gritou, vá rápido e volte rápido. Ao ouvir isso, Killer Bee imediatamente pulou na plataforma de porcelana de Ishiro. Ao ver isso, Ishiro ficou radiante. Enquanto controlava a plataforma e aumentava sua altitude de voo, ele conduziu Killer Bee através da força principal da névoa em direção ao campo de batalha onde o terceiro Raikage estava sendo sitiado. Os ninjas da névoa abaixo naturalmente queriam interceptar, mas foram todos contidos pelos ninjas da nuvem. A nuvem já tinha vantagem numérica, e não foi fácil para a névoa se libertar do emaranhamento. O Jinchuriki do Três Caudas, no entanto, foi direto. Ele imediatamente quis liberar seu chakra e disparar uma Bijudama em Ishiro. Ao ver isso, não só Ishiro se assustou, como até os próprios ninjas da névoa ficaram apavorados. Ishiro estava no ar e não era fácil atingi-lo diretamente. Os dois lados também estavam próximos um do outro. Assim que a Bijudama explodisse, não se sabia se Ishiro morreria, mas a névoa certamente sofreria pesadas baixas. Yagura Karatashi gritou rapidamente para detê-lo. Como resultado da distração, ele quase foi atingido por um dos socos de ar. No final, embora tenha evitado um ponto crucial, ainda assim se machucou. Ao ver os Jinchuriki do Três Caudas dispersarem a Bijudama, Ishiro, tendo escapado do desastre, não ousou ser negligente. Ele usou toda a sua força para voar com Killer Bee em direção ao primeiro campo de batalha. Havendo isso de baixo, também respirou aliviado. Ele não atacou mais às cegas, mas começou a comandar a força principal da nuvem, buscando uma vitória maior para se preparar para apoiar Killer Bee e o terceiro Raikage mais tarde. Ishiro, naturalmente, não conseguia ver nada disso. A velocidade com que voava com Killer Bee não era muito menor do que quando voava sozinho, mas carregar uma pessoa com liberação de porcelana consumia muita energia mental. Na verdade, era mais fácil carregar uma pessoa usando o jutsu da pedra leve, pesada, mas Ishiro, sendo um ninja do tipo ninjutsu de longo alcance, não ousava trazer um especialista em esgrima como Killer Bee para perto de si. Então, ele adotou esse método altamente destrutivo. Felizmente, a força mental de Ishiro era poderosa, e os dois campos de batalha não ficavam muito longe um do outro. Então, quando Ishiro chegou ao campo de batalha, o consumo ainda era suportável. Seja Killer Bee ou o terceiro Raikage, sua experiência em combate não era inferior à de Ishiro. Táticas específicas não exigiam a consideração de Ishiro. Então, assim que chegou ao campo de batalha, Ishiro lançou Killer Bee em direção ao terceiro Raikage, que ainda se esforçava ao máximo para escapar. E a tática adotada por Killer Bee foi mais ou menos como Ishiro esperava. Enquanto ainda estava no ar, uma grande quantidade de chakra da besta com cauda irrompeu de seu corpo, e então o gigante Oito Caudas avançou para o campo de batalha. Esta foi a primeira vez que Ishiro sentiu verdadeiramente o poder de uma besta com cauda completa, e era Gyuki, o Oito Caudas, o segundo entre as bestas com cauda, perdendo apenas para o Nove Caudas. A sensação opressiva daquela tonelagem de chakra era algo que ninjas como Ishiro, que precisavam usar chakra meticulosamente, não conseguiam compreender. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.